Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um Sarau Brasil Atual. Hoje a gente está, vamos dizer assim, extremamente bem acompanhado e falando sobre um livro que vai acabar de sair, né? O Mordaça. Os dois autores estão aqui, o João Pimentel e o Zé Maguio. E hoje Felipe Seabra e a Joyce Moreno falando um pouco, né, sobre os anos de chumbo da ditadura militar, que infelizmente ainda tem gente que acha que foi interessante, né? Eu não vejo nada interessante além da parte histórica e das boas músicas que surgiram dessa época, né? Chico Buarque, que é um grande exemplo disso aí, né? Mas não é só ele, né? Tem um monte de gente que conseguiu produzir nesses anos de chumbo, né? E aí eu queria passar aqui a palavra para o Zé Maguio para falar um pouco sobre o livro Mordaça, né, Zé Maguio? É isso, Sérgio, obrigado aí pelo convite, boa noite a todo mundo. Obrigado, Felipe e Joyce, por estarem aqui com a gente também. E é isso, vou dar uma introdução para quem não sabe nada sobre o Mordaça. É um livro que foi lançado em dezembro, no final do ano passado, e que a gente vem divulgando até agora, e esperamos continuar divulgando, que é um assunto necessário, né? Ainda urgente, infelizmente. Não sei se vocês conseguem ver a capa aqui. Dá para ver. Né? Dá para ver. Enfim, esse é um livro que se chama Mordaça, o subtítulo é Histórias de Música e Censura em Tempos Autoritários. Ele começou a ser escrito em parceria minha e do João Pimentel em 2018. A gente começou a fazer um monte de entrevistas e pesquisas para o livro e fomos para esse caminho da música e censura no Brasil. Censura à música no Brasil, né? Então, a gente começa a falar não só da parte da ditadura militar, que é o período mais abrangente, mais óbvio da censura, né, que as pessoas lembram mais, mas a gente começa, desde a nossa introdução do livro, a gente começa a falar sobre a censura no período da República Velha, no período do Estado Novo, do Getúlio Vargas, onde começaram a acontecer os primeiros casos de censura de que se tem notícia, de censura à música brasileira, né? Naquela época eram censuradas as marchinhas de carnaval, né, que estavam mais em voga ali, e foram os primeiros casos. Depois a gente começa a entrar no período da ditadura, e a maioria dos nossos entrevistados no livro, que tem Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Beth Carvalho, numa das últimas entrevistas dela, né? Paulinho da Viola, e aí vai trazendo mais para o período mais recente. Tem a Joyce, que é uma das poucas entrevistadas femininas, representa muito bem o time feminino de compositores brasileiras. E a gente passa para o Felipe Seabra, da Plebe Rude, que está aqui com a gente, tem o Clemente Nascimento dos Inocentes, e tem o Benegão, que vai puxando a conversa da censura na música brasileira mais para o período mais recente. Ele fala sobre a censura que a banda dele, o Planet Hemp, sofreu com um clipe censurado no MTV, com dois casos de prisão da banda por suposta apologia à maconha, e um caso recente, mais recente ainda, 2019, do Benegão, um show dele em Bonito, no Mato Grosso do Sul, que foi interrompido pela Polícia Militar em cima do palco, porque ele xingou Moro, Bolsonaro, alguma coisa assim. E a polícia lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, o bolsonarismo é empoderado, né? Então eles se sentiram no direito de interromper um show ao vivo, coisa que não acontecia com frequência nem na ditadura militar, né? Então, é isso. O livro ele fala sobre música e censura, mas não apenas no período da ditadura. A gente gosta de reforçar isso. E tem muita coisa no nosso pós-fácil, por exemplo. A gente faz uma lista de casos de censura à cultura e à música também, nos anos tristes e pantanosos, tristes anos Bolsonaro, né? Que a gente espera que estejam chegando ao fim agora. É um momento oportuno para a gente falar disso, né? Que nós estamos aí com a Carta da Democracia, né? Sendo divulgada, né? E sendo solicitada assinaturas, né? Mas dá uma boa noite para a Joyce. Joyce, obrigado por você estar participando do nosso programa. Muito feliz de ter sua presença aqui, né? Sou, como a maioria dos compositores brasileiros, um fã da sua obra, do seu trabalho. Muito bom ter você com a gente. E aí, Joyce, como é que foi fazer essa entrevista aí, falar um pouco sobre esse tempo? Olha, foi muito interessante por várias razões, e uma delas é que os problemas que eu tive com a censura
foram por motivos completamente apolíticos, quer dizer, se você pensar em política, obviamente, né? Mas por questões, por exemplo, de falar palavras como grávida, parir, quer dizer, uma fala feminina, uma coisa, um assunto que pertence a todas nós mulheres, né? E, de repente, de alguma forma, a censura na época, e não era mais nem a ditadura militar, isso já era 1981, quer dizer, ainda era ditadura militar, mas já não tinha o AI-5, pelo menos, né? Mas, ainda assim, houve esse tipo de censura. Então, assim, foi muito bom de falar e, como o João mencionou, né, ele me perguntou muito sobre essa questão, como foi que eu tinha a lembrança, né, desses períodos todos. Então, ele vai depois falar melhor sobre isso, né? Mas foi interessante lembrar como, por exemplo, em 1964 havia uma classe média que apoiava, né, que apoiou o golpe militar. Então, até a minha própria família, naquele primeiro momento, achava que o nosso pequeno apartamento de 2 quartos em Copacabana, no Posto 6, seria invadido por famílias de camponeses, porque sempre tem essa coisa, esse fantasma embaixo da cama do comunismo, que de vez em quando o pessoal tira debaixo da cama. E é uma pergunta assim que não quer calar. Quando é que o Brasil foi comunista? Porque, né, não existe isso. Isso é que nem o coelhinho da Páscoa, é uma coisa totalmente fantasiosa, né? Mas as pessoas se assustam. Ah, vamos nos livrar do comunismo, vamos nos livrar. Aí, agora, então, que tem outros fantasmas, né? Ideologia de gênero, escola, não sei o quê, as pessoas ficam realmente, causa-se um pânico, né? E fomenta-se uma ignorância assim muito grande, né? E a religião vira uma superstição, a religião, que é uma coisa tão bonita, todas elas que têm essa conexão espiritual com o divino, uma coisa para religar, como o nome já diz, vira, ao contrário, uma coisa separatista, uma coisa supersticiosa, uma coisa cheia de crendices e absurdos, né? Demônios e não sei o quê. Então, é um momento assim que você vê que a cultura incomoda, a educação incomoda, né? Porque em países onde existe o fomento à cultura, onde existe o fomento à educação, não tem espaço para essas crendices todas, né? Mas num momento em que o WhatsApp, o pastor, né? Essas coisas todas passam a ser o grande arauto da verdade, né? A verdade que a imprensa não conta, né? Então, tudo isso vira um grande inimigo público e abre caminho para todo tipo de censura. A censura de opinião, a censura religiosa, a censura à vida íntima das pessoas, como se alguém tivesse direito de considerar, ter qualquer opinião sobre com quem as pessoas amam ou não, né? Então todo esse tipo de atitude, isso é um obscurantismo que a gente está vivendo muito grande. Então é uma missão, é uma luta que a gente tem de continuar através da arte, através da cultura, através da educação e tentando tirar essas camadas de obscurantismo da sociedade que cada vez mais a gente vê que elas cresceram e se empoderaram muito, né, nesse período agora. Verdade, verdade. Ô, Sérgio, deixa eu falar aqui um pouquinho rapidamente. Tranquilo, João. Ia passar a palavra para você mesmo. Deixa que eu te interromper. Porque foi o seguinte, eu fui procurado, eu tinha feito um livro para a editora Sonora, que é uma editora musical, uma editora voltada para livros de música, e eu tinha feito uma biografia do Jorge Aragão, que não tem nada a ver com Mordaça, mas era um projeto de samba book, aí eu fiz o livro que tinha DVD, CD, não sei o quê. E aí ele falou, vamos fazer, mas era 68, ótimo. Já era 2017, se eu não me engano,
E aí, no final de 2017, vamos fazer um livro falando do AI-5, da censura. Aí eu falei assim, pô, mas falar o quê, né? Já foi tão falado, entendeu? Assim, poxa, eu sei tantas histórias sobre a censura na música, né? Porque aí, no caso, uma censura musical por conta do próprio viés da editora. Aí ele, não, tem um escritor amigo meu, bom escritor, conhecido meu, acho que hoje a gente é mais amigo, na época acho que nem éramos tanto, mas eu não conhecia o Zé, nem ele me conhecia. Vamos nos encontrar e tomar um café. E aí começamos a conversar, e aí eu falei, cara, eu não sei o que fazer, entendeu? Primeiro que está muito em cima, não sei se tem como fazer alguma coisa para esse ano e fazer um livro correndo, quanto mais um livro desse, é meio impossível. Mas aí resolvemos fazer. E eu lembro que eu fui entrevistar a Joyce, uma das primeiras, se não foi a primeira, foi a minha segunda entrevistada. E aí teve essa história que ela estava contando, que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar, e foi assim, eu comecei a pensar, falei, vou perguntar quem era a Joyce em 64. Aí ela conta essa história. Ela é uma menina, pensando em outras coisas, ainda tinha uma coisa meio né, pós-bossa nova ali, rolando, né, no violão, ela curtia a vida, era uma menina. E que aí ela conta essa história, né? E aí é engraçado que aí depois de 68 ela já era uma outra pessoa, a gente vai falar sobre isso, mas ela conta isso, que as pessoas acendiam velas e bebiam vinho do Porto, isso acabou entrando na contracapa do livro. Que aí ele fala assim, engraçado como o Brasil não muda mesmo, né? Então, assim, é uma triste realidade, né? Assim, a gente está 4 anos depois do AI-5, discutindo isso, né? Tendo que fazer uma nova carta pelo Estado Democrático de Direito, né? Tendo que fazer... Olha o esforço que a gente está fazendo num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, sabe? Que saiu de uma pandemia onde o presidente estimulava a morte, fazia campanha contra a vacina, com remédios inócuos, né? Então, assim, é um país que não muda, né? E aí eu fico lembrando que mais adiante, conversando com a Joyce, e realmente ela fala que o primeiro disco dela foi um disco bem político, e que foi um disco poucos meses antes do AI-5, se não me engano, né, Joyce? Foi. E que o segundo disco já foi menos político, porque já tinha uma forçação de querer fazer uma coisa mais comercial. Sendo que esse primeiro disco já se apresenta como uma cantora, como uma mulher falando em primeira pessoa, não é assim, sou uma mulher, eu sou empoderada, eu sou feminina, e falando de coisas que as mulheres não falavam. Quando o Zé fala que a gente teve poucos depoimentos de mulheres no livro, teve a Beth, que eu entrevistei pouco antes dela morrer, ela já doente, e aí a gente tentou, aí eu tentei Fátima Guedes, eu não consegui, eu me comuniquei, marquei, aí ela desmarcou, depois a gente acabou não falando. Mas aí você para pensar no recorte também, como tinham poucas compositoras mulheres conhecidas na época. Eu tentei Rita Lee, né? Tentei muito Rita Lee várias vezes. Infelizmente não consegui. Tentei a Baby também, Baby Consuelo, Baby do Brasil. A Baby faz sentido ela não ter acesso, né? Então, assim, e aí eu fazendo um paralelo, fazendo uma ponte para os dias de hoje, né? Nesse Brasil que não muda, né? Eu queria que a Joyce falasse um pouco assim, que eu acho que está aí uma pergunta que eu não fiz para ela na nossa entrevista. Foi isso, assim, que hoje você vê as mulheres falando, os movimentos negros muito fortes, né, as questões de gênero, as coisas sendo faladas, discutidas. E eu acho que, assim, o Gil fala um pouco sobre isso, que sempre vai ter as coisas, a gente sempre vai viver momentos reacionários, porque isso faz parte da uma lógica do nosso país e do mundo. Então, para cada lutas que a gente tem, de centenárias algumas, eu acho que chega uma hora quando a gente põe o dedo na ferida demais, os reacionários pulam e falam, daqui não passa, né? É o que o Gil chama de os guardas de fronteira. Sempre vão ter os guardas de fronteira. Não pode passar, mas, segundo o Gil, que é um otimista, e eu me sinto um pouco assim também, a gente vai passar por isso, entendeu? Eu queria que a Joyce se você pudesse me falar um pouquinho dessa ponte com os dias de hoje, a coisa dos movimentos feministas e tudo. Quando você veio com essa temática, né, possivelmente a primeira mulher realmente a falar firmemente e de uma forma linda sobre essas questões da mulher, em 68, né? Você sentiu alguma reação a isso? Você lembra de algum episódio que não necessariamente de censura, mas de espera aí, o que essa mulher está falando, entendeu? Olha, o primeiro episódio que foi o mais óbvio, que foi a vaia que eu tomei no Maracanãzinho aos 19 anos, quando eu cantei
a música Me Disseram, que começava com a frase "Já me disseram que meu homem não me ama", esse meu homem já foi suficiente para que a vaia chegasse, né? E era uma coisa assim que eu não tinha planejado nada, eu nunca pensei assim, eu vou escrever no feminino. Não, as minhas primeiras músicas, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, que eu comecei a tocar violão e comecei a compor, já eram no feminino, porque eu achava que eu, sendo mulher, era muito natural que eu falasse no feminino, né? Não atentei jamais para o fato de que isso não tinha sido feito antes. É aquela famosa história, né? Não sabendo que não era possível, fui lá e fiz. Foi exatamente isso, né? E que foi bem assim que aconteceu. Então, quando eu cheguei com 19 anos, em 67, nesse festival, né, com Jardim Macalé me acompanhando no violão, cheguei lá e tomamos aquela vaia, né? Foi aquele primeiro susto, mas isso não me intimidou. Depois começaram os comentários na imprensa, né? Alguns jornalistas dizendo que aquilo era vulgar, que era uma coisa imoral, que era como é que pode escrever uma coisa dessa? Não, isso aí parece música de bordel, não sei o quê. E jornalistas, alguns até conhecidos e reconhecidos, e pessoas até que pareciam ser muito abertas, né, muito modernas e tal, mas nessa hora você vê quem é moderno, quem não é, né? Então tinha muito essa questão, começou a rolar, né? E aí isso já aí mais adiante, né, quando em 68 saiu o primeiro disco, aí começou a pintar esse tipo de comentário, né? E aí vem os defensores, claro, né? Aí Nelson Motta me defendeu, e Fernando Lobo também, que tinha uma coluna. Fernando Lobo era um jornalista muito respeitado, pai do Edu, né? Pai do Edu Lobo, mas um jornalista também da velha guarda, mas com a cabeça muito aberta e tal, também foi um defensor das minhas posições e tal. E aí, assim, a coisa... Isso tudo aconteceu e essas foram as primeiras reações que eu fui tendo, né? Que aí, já no segundo disco, já era uma outra proposta. A gravadora já queria uma coisa mais comercial, como o Jean falou, né? Já tinha mais essa coisa de não, mas você tem que ficar mais sexy, tem que fazer e acontecer uma coisa mais assim. Aí foi chegando uma altura que realmente eu já não queria mais nada daquilo. Passei um tempo fora do circuito e fui retomar mais à frente, por uma série de razões também, né? Porque também casei, tive filhos e tal, e eu dei aquela parada. Em 75, o meu primeiro trabalho nessa volta, né? Que eu fiquei 4 anos fora do circuito, o primeiro trabalho foi substituir o Toquinho para acompanhar Vinícius de Moraes num show chamado Poeta, Moça e Violão, onde eu era o violão e a moça. E esse encontro, esse reencontro com Vinícius, que já tinha escrito o texto da contracapa do meu primeiro disco, né, foi interessante porque me levou até a Itália, onde eu gravei um disco chamado Passarinho Urbano. E esse disco acabou tendo um viés muito político, porque justamente eu não estava compondo, eu tinha dado uma parada nas composições, e aí eu acabei pegando um repertório que era um repertório muito... Acabou sendo um repertório com viés político muito forte, porque eu comecei as músicas... Eu não esperava gravar esse disco, eu fui lá fazer a turnê na Europa com Toquinho e Vinícius, e o Sérgio Bardotti, que era o produtor deles, né, e também o versionista do Vinícius, um produtor muito respeitado na Itália, ele me viu no teatro e tal e gostou muito e perguntou se eu queria fazer um disco. Eu falei, claro que eu quero, mas eu estou sem compor um pouco e tal. Mas vamos lá, eu levanto um repertório e rapidamente levantei um repertório e a gente gravou em 2, 3 dias esse disco, um disco de voz e violão mesmo.
E eu gravei o repertório, quando eu me dei conta, era um repertório dos meus amigos do Brasil, que estavam todos sendo censuradíssimos. Então, tinha Sidney Miller, Caetano, Chico, Milton, Rui Guerra, o próprio Vinícius, com Carlos Lira, tinha mas muito pessoal da minha geração, João Bosco, enfim, Aldir. Então, o disco acabou pegando esse repertório e também eu gravei umas vinhetas, assim, uns sambas antigos que eu ouvia na minha infância, nos carnavais, quando eu era pequena, né? Que acabaram servindo essas vinhetas como ligação. Então, Chora Doutor, liga com 14 anos, do Paulinho da Viola. E aí começa... o Bardotti mesmo fez essa costura de uma maneira muito inteligente, né? Aliás, esse disco vai sair em vinil agora. É interessante porque virou um item de colecionador, né? E agora o Três Selos, que é um selo de vinil especializado nisso, vai lançar em setembro esse disco em vinil. Mas, então, acabou, esse disco foi a minha volta. E ele saiu no Brasil de uma maneira muito engraçada, porque eu gravei em final de 75, ele saiu na Itália em 76, saiu no Brasil discretissimamente, com pouquíssima repercussão, porque era um disco que tinha esse lado, né, desse repertório desses compositores. E termina a única composição minha, que foi o poeminha do Contra, do Mário Quintana, aquele famoso, esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho, era o final do disco, e foi assim que a gente fechou esse repertório. Então, essa foi a minha volta, já foi com esse repertório dos meus colegas censurados todos, né? E você teve algum problema com o passarinho urbano, Joyce? Com a censura? Tive um pouco. Eu fiz, em 76, eu voltei à Itália para fazer o lançamento do disco e gravei um especial na RAI, na TV italiana, né? Onde eu explicava as canções e os motivos, porque essas músicas estavam ligadas umas nas outras e tal. E depois eu fiquei sabendo que tinha uma prima minha que era casada com um diplomata na época que estava servindo na Itália, e ele foi chamado pelo adido militar em função desse levou uma chamada assim em função desse meu disco, né? Então foi uma reação, mas como o disco ficou naquele momento ali só na Itália, não passou disso, né? Mas foi um toque foi dado, sim. Porque o disco tem Pesadelo, tem Marcha da Quarta-feira de Cinzas, tem De Frente para o Crime, é um Exatamente. né? Assim, porque talvez em 77, quando ele foi lançado aqui, já para 78, estava um pouco menos complicado, talvez, né? Não sei, mas de qualquer forma teve um pouco essa reação, né, do marido da minha prima, que não tinha nada com a história, ser chamado para dar explicações ao adido militar, né, lá na Itália. São maluquices que realmente até Deus duvida, né? Mas enfim. Tempos de exceção, né? Geralmente levam essas situações, né, equivocadas, né? Interpretações, má interpretações das coisas. Mas eu queria aproveitar, né, que a gente está aqui um pouquinho esquecendo o Felipe Seabra, né? Felipe, bem-vindo, obrigado por estar participando do nosso programa. Não podem continuar. Nossa, estou dando uma aula de música popular brasileira. Pode continuar, viu? Tá ótimo. Tá. Mas não salve o nosso amigo ouvinte, pelo menos, né? Para eles ouvirem o seu... Você que é da Prebe Rude também, né? E do aborto elétrico. Minha vivência é um pouco engraçada, né? Porque eu sou, bem, vocês eventualmente vão perceber através do meu sotaque, eu sou americano, né? Quer dizer, eu sou americano, mas com coração brasileiro, né? Nasci lá, de mãe paraense, não paranaense, né? Tudo claro, paraense. E vim para o Brasil com 10 anos de idade. E foi engraçado para mim porque eu passei quase minha vida toda em duas capitais planejadas, que foi Washington, D.C., que meu pai trabalhava com o presidente lá, na década de 60, e Brasília. E engraçado que porque meu pai era tradutor
do presidente americano, entre a gestão do Kennedy até o do Gerald Ford, né, que foi e ele se aposentou em 1976. E aí nós mudamos para o Brasil. Então esse paradoxo, né, de ter uma mãe brasileira que era quase meio hippie assim lá nos Estados Unidos, que levava a gente para passeata anti-Vietnã e bater lata pedindo a renúncia do Nixon e tudo mais, né? Fora Nixon, né? E aí, de repente, eu sou jogado aqui no Brasil com 10 anos de idade. Meu avô era deputado federal pelo estado do Pará e estou em Brasília, uma cidade, um entreposto burocrático que era só o poder lá. Então, eu sempre fui exposto a isso, né? Nunca fui militante, mas eu sempre estive ligado nessas coisas, assim. E aí, de repente, né, aos 13 anos de idade, eu conheço o André, que é o fundador da Plebe Hood, conheço um tal de Renato Manfredini, e começo a andar com essa turma, né? E a nossa vivência em Brasília meio que empurrou isso. E se você vê as letras das bandas de Brasília, isso não vem de um vácuo, né? A nossa vivência louca naquela capital, assim, e o período do governo, claro, e essa proximidade do poder. E aí cá estamos nós, assim, a Plebe fez, durante a pandemia, fez 40 anos de idade, incrível que pareça. E estamos de novo com toda a obra da Plebe tão atual em termos de temática que parece que tudo foi escrito ontem, né? Então, das duas, ou nós éramos videntes ou realmente o Brasil não mudou. Então, eu lembro, Felipe, que você conta no livro que vocês ficavam constrangidos de tocar, na época da abertura, né? Constrangidos de tocar músicas como Proteção, por exemplo, que era uma música muito combativa, porque naquela época de abertura já não fazia tanto sentido. Depois, hoje em dia, eles ficam constrangidos de tocar porque estão tão atuais, né? Músicas como Proteção, Censura, né? Censura, exato, né? E é muito estranho isso, né? E aí, depois a gente pode elaborar sobre isso, mas eu tento ser o eterno otimista, assim, apesar da temática, né, e postura da Plebe, e eu vejo isso como um lapso que está acontecendo agora. E como eu sou americano, eu sou muito, muito ligado em política americana, e você vê agora, né, o Roe versus Wade, né, o aborto, e aí, claro que são todas diretrizes para tentar trazer essa discussão, né, para o Brasil, como se o presidente conseguisse proibir ou não o aborto aqui no Brasil. E aí você vê que essa guinada, né, absurda que os republicanos estão dando nos Estados Unidos, tem lugares que está acontecendo no mundo, né? Isso não é uma coincidência, mas olha só, foi até bom, né? Pô, Le Pen, na França, perdeu, né? O Trump, né, não foi reeleito. E quem sabe no Brasil também a gente vai ter que passar por essa penúria de novo. Mas pelo menos tem uma vantagem. Eu vejo que essa presidência permitiu, né, o brasileiro mostrar o seu pior lado. E isso está para todos os lados. E assim, eu tenho um tio que fica fazendo piada de preto e que faz piada de viado e que não sei o que, sabe? Tá por todos os lugares isso, né? Então tem até um lado, assim, se existe alguma coisa positiva nisso tudo, é que a gente está vendo a cara do monstro e não está agradando muita gente. Uma coisa é a conjectura, né? Outra é você realmente ver na sua frente. Nos Estados Unidos, isso está tendo um backlash assim, ótimo dos democratas, porque é tão extremo o negócio que mulher vai começar... as mulheres, se tiver um aborto espontâneo, ela pode ser acusada de assassinato. Assim, que é tão idiota isso lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, a gente está vendo a coisa tão extrema que eu acho que vai fortalecer o lado do bem. É assim que eu vejo, né? Vamos torcer. Tomara. Que bom, tomara. Nós esperamos a mesma coisa.
Né? E esse programa aqui, a gente, né, só para dar um contexto um pouco para vocês que estão como convidados hoje, a nossa ideia sempre foi, né, valorizar a cultura brasileira, né? E acho que a cultura brasileira, ela, vamos dizer assim, tem um diferencial em relação à cultura mundial. E é muito legal alguém que nasceu nos Estados Unidos como você, que fez música aqui no Brasil, né, poder falar um pouco isso para o nosso amigo ouvinte, porque é o que a gente sempre traz, assim, né? A música brasileira é uma das melhores do mundo, né? É de grande valia, nosso cancioneiro é muito bom, e muita gente às vezes fica me achando que eu sou meio fanista, só de falar do Brasil e tal, mas eu acredito nisso que eu falo, eu pesquiso, eu converso com pessoas, né, do mundo da música, que concordam com isso, né? E aí eu estou abrindo esse preâmbulo para ouvir vocês também, né? Você, Felipe, a Joyce também, que já esteve fora do país, e poderem falar um pouco sobre a importância dessa música, porque eu já vi leituras, né, de explicação, né, inclusive, sobre a questão geopolítica, né, brasileira, né, assim, o porquê do Brasil, de uma certa forma, ter entrado na ditadura militar, né, assim, havia um certo temor, né, de que a América Latina, como um todo, bandeasse para a esquerda, né? E havia, então, a ideia de uma ditadura militar, que o que acontecesse no Brasil ia acontecer nos demais países, né, da América do Sul, né? Então, eu acho que tem também uma geopolítica a ser discutida, até pela questão cultural, né? A nossa música brasileira, né, chega na época pouquinho antes da ditadura militar, a bossa nova, né, estava sendo um produto de exportação brasileiro, né, assim, muito bom, né, muito consumida, inclusive no próprio Estados Unidos, até hoje consumida no Japão, né. Então, eu estava só dando um preâmbulo para ouvir um pouco de vocês, aquecer um pouco aí a discussão. Bom, eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre isso. Eu estou acabando de chegar, depois desses 2 anos de pandemia, né, da volta, minha primeira turnê internacional depois da pandemia. Porque desde 1985, por aí, eu sempre tenho feito turnês anualmente, várias. Eu trabalho muito nesse âmbito internacional. Então, todo ano eu tinha turnê na Europa, todo ano turnê nos Estados Unidos, todo ano turnê no Japão. Isso era o normal, né? Até a pandemia. E agora a gente, depois da pandemia, né, foi a primeira turnê, a gente fez Europa e depois fomos para Singapura e voltei semana passada. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você está falando em geopolítica, está falando na música brasileira, no mundo, né? Uma coisa muito importante que eu queria dizer é o seguinte: é o poder da música brasileira no mundo. A música brasileira é o maior produto de exportação cultural que nós temos. Que me perdoem os amigos do audiovisual, da literatura, das artes plásticas, de todas as artes que são igualmente importantes e que têm também seus espaços no mundo, mas a música brasileira, nesse ponto, ela avançou sozinha, sem pedir licença, sem a ajuda de ninguém. Quem conhece a história do jazz, por exemplo, como o governo norte-americano exportou a música norte-americana para o mundo, né? Também os filmes de Hollywood e tudo mais, mas tudo isso simboliza o chamado soft power. O Brasil, ele exerce um soft power na área da música sem a mínima participação, sem a mínima ajuda governamental, zero. Mesmo nos governos anteriores a esse horroroso que a gente vive hoje, mas mesmo nos anteriores a gente nunca teve realmente um apoio. A música andou sozinha. Você chega em qualquer país do mundo, qualquer. Você chega e você vai ouvir no café, onde você vai sentar para tomar um café, você vai escutar uma música brasileira que está tocando ali no fundo.
Você entra no supermercado, você entra numa loja, você vai em qualquer lugar, você vai num show e vai ter pelo menos um tema brasileiro sendo tocado pelas pessoas que estão lá, porque é uma coisa que está no inconsciente coletivo do planeta. É muito forte. É muito forte, é uma coisa muito poderosa e avançou sozinha, ninguém nos ajudou. A gente foi. Eu já fiz shows no Japão, teve mais de uma vez em que a gente incluiu no repertório, porque geralmente eu faço com músicas minhas, autorais, que o pessoal também já conhece, adora, não sei o quê, mas aí, eventualmente, a gente está fazendo uma homenagem, por exemplo, a Antônio Carlos Jobim, por exemplo. Aí eu já dividi palco com o Ivan Lins, depois dividi palco com o Zé Renato, foram 2 ocasiões onde eles vieram participar do meu show e a gente, no Bis, resolveu cantar Chega de Saudade, no Japão, com a plateia cantando, japonesa cantando com a letra do Vinícius. Aquela melodia que não é simples, não é uma melodia simples, a letra é cheia de abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, coisinhas, e esses ninhos que o Vinícius gostava. E o público japonês cantando em português, junto com a gente, entendeu? Agora, nessa turnê que a gente fez, que eu fiz com o meu grupo lá na Europa, a gente participou de festivais de jazz, a gente participou de festival de música eletrônica, a gente participou de um festival de música clássica, que só tinha pessoas tocando Bach, Beethoven, Mozart, e a música brasileira lá. Que música é essa que cabe em todos esses espaços? É uma coisa muito maravilhosa isso. E o Brasil, vai ali embaixo, desce ali na rua e pergunta para qualquer pessoa que passar se sabe quem foi Antônio Carlos Jobim. Não sabe. Não sabe, as pessoas não conhecem mais, porque não é oferecido, não é dado isso mais. Isso não é democrático, as pessoas não têm acesso à grande música brasileira que é feita desde o início lá do século XX, que começa nos anos 10 e vai até o finalzão do século XX, até os anos 90, até o ano 2000, e continua sendo feita nas catacumbas, no underground, a gente ainda faz, ainda tem gente fazendo, mas cada vez menos, porque isso vai se espremendo, porque esse conhecimento não é compartilhado com o restante da população. Então, é uma questão isso, é uma questão. E aí tem, né, o agronegócio que compra as rádios para só tocar sertanejo, ele não paga mais o jabá, ele compra a rádio. É diferente, é uma outra situação. Então, hoje em dia, a censura, voltando ao livro do Zé e do João, a censura hoje é uma censura econômica. É o estrangulamento dessa cultura que se pretende, né? É a demonização dessa cultura. É uma outra história, uma situação diferente. Novos tipos de censura, né? A gente fala sobre isso também no livro. Fala aqui. Normal. Mutei você, viu, Felipe, só para... Mas a gente fala sobre isso que a Joyce estava falando. Barulho ambiente, né? A gente fala sobre isso no livro, que existe no governo Bolsonaro, nos dias de hoje, novos tipos de censura acontecendo, né? Uma censura mais velada, mas, por exemplo, a forma como o governo conseguiu censurar muitas coisas no campo das artes atualmente foi criando obstáculos burocráticos para a liberação de verba para projetos, né? O Lei Rouanet não sai mais, né? Não sai mais o Lei Rouanet. Isso é uma outra forma de censura também, né? Uma forma de minar o campo das artes brasileiro. Eu acho interessante ter a Joyce e o Felipe aqui juntos, porque eles podem dar uma perspectiva distinta pela experiência dos dois. A Joyce estava falando mais sobre os anos 60 e 70, e o Felipe
tem uma história rica na censura nos anos 80, né, que já era o final da censura oficial no Brasil. Eu lembro que a Joyce, no Mordaça, no nosso livro, uma parte importante do capítulo da Joyce, que foi o João que escreveu, sobre a música Eternamente Grávida, né, Joyce? Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, e o Felipe falar sobre a música Censura, intitulada Censura, que são dois casos emblemáticos, né? Assim, sugestão. No caso da minha música Eternamente Grávida, ela foi proibida, estava no meu disco Água e Luz, que saiu em 1981 pela EMI na época, né? Porque foi imediatamente depois do disco Feminina. E tinha essa música chamada Eternamente Grávida, onde havia já o título, né, Eternamente Grávida, e onde eu fazia uma comparação do parto em si com o parto das ideias, né? Filhos, ideias e sonhos, né? A criação sendo um parto também. E aí tinha uma frase que dizia: parir para mim é um prazer. Eu acho que isso incomodou também muitíssimo, né? Acabou que a música foi salva para sair no disco através do Ricardo Cravalbin, que mandou uma carta para a censura, né, explicando, dizendo não, que o parto é um momento belíssimo na vida de uma mulher, é um grande momento, um momento sagrado, não sei o quê. E aí acabou que a música ficou apenas impedida de ter execução pública, mas não podia tocar no rádio, mas podia sair no disco, né? E isso, assim, eu achei emblemático, sim, porque se você Machista, pensa bem, né? tudo é Completamente, política. né? Oi? Completamente machista também essa censura. Sim, Coisa da mas eterna... tudo é política. Isso é que eu quero dizer. Tudo é política. Então, é um ato político você falar de um ponto de vista feminino de um assunto tão feminino. Isso é político. Por que Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos se as músicas deles nem sequer tinham o mesmo teor político de outros compositores? Era pelo comportamento, pela roupa que eles vestiam, pela maneira como eles agiam, pelo lado comportamental. E isso incomodava muito mais do que o discurso direto político. Então, muitas vezes, essas coisas pegam muito pesado para esse tipo de cabeça, né? Enfim, gostaria de ouvir o Felipe falar. Felipe, você tem que botar... Valeu. Estou mudo ou não? Agora tá bom. Agora tá. Agora estamos ouvindo. No caso da música Censura, eu passei uma temporada, foi quando as bandas de Brasília começaram a tocar no Circo Voador. A Legião desceu em 83, só que eu fui passar 2 meses com meus irmãos em Washington, que tinham voltado para estudar. E voltando para o Brasil, o choque cultural, né? Foi a primeira vez que eu voltei para os Estados Unidos, depois de 7 anos, depois de mudar para o Brasil criança. O choque cultural foi, sabe, eu estava em Washington, né, capital dos museus, assim, museu para todo lado, cultura. Você saiu de um cinema, tinha uma criança parada ali, mas não estava pedindo esmola, estava esperando o pai que foi lá dentro pegar outro filho, sabe? Aí eu estou no avião e logo de cara a realidade brasileira me bateu, assim, né? Ao fazer a baldeação do Rio para voltar para Brasília, vindo de Washington, no jornal tinha o filme Rio Babilônia, tinha acabado de ser censurado, do Neville de Almeida. E ele era a cena com o Jardel com uma travesti. E aí eu virei para o caderno aliás, alguém, eu não sei quem foi. Eu não sei se foi o Caetano ou se foi o Nelson Mota, mas alguém falou assim: ninguém censura, né? Ou quem censura, censura. E isso ficou na minha cabeça. Aí eu virei a página para a página local, aí estava escrito, juro, dessa maneira, alguma confusão no morro, a unidade repressora oficial subiu o morro. Aí pronto, aí a música se escreveu sozinha, né? Aí ela entrou no nosso segundo disco, ela foi censurada. Para mim, aí vocês vão ter que tirar essa dúvida. Eu acho que foi o último resquício, assim,
da censura até 88, né? Assim, tecnicamente acabou, né? A censura oficial, né? Aconteceu muita coisa depois disso, porque o nosso foi um caso meio high profile, mas eu não estou lembrado. Fora a censura ao filme do Godard, eu não estou lembrado de muito mais coisa assim naquele ano. Foi exatamente qual foi o ano da música censura? Foi 84? 87. 87 já. Ali já é bem final, porque o final da censura oficial é 88, né? O fim da DCDP, Departamento de Censura. Tem ali ainda casos como a Legião, né? Faroeste Caboclo, tem Léo Jaime, tem a Blitz, que é um pouco antes, né? Não, mas talvez realmente, né, falando da censura oficial, essa da Plebe tinha sido das últimas, né? Ok, legal. Okay. Isso é uma credencial que eu não me incomodo em ter. Né? E foi engraçado porque Pelo menos você fechou a porta, né, Felipe? Oi? Pelo menos você fechou a porta desse capítulo negativo. Né? Aí eu vou citar o exemplo do filme do Godard, né, de Vous salez Marie. E o que aconteceu? Quem é que vê Godard no Brasil? Né? Quem é que vê? Aí, de repente, por causa da censura, apareceu uma fotonovela na revista Manchete mostrando o filme inteiro, né? Por causa da censura. Por causa da censura da música da Plebe, ela virou hit. A gente tocou ela várias vezes, sem mudar uma vírgula, no Chacrinha. Olha aí. Né? Aquela coisa, engraçado... Desculpa, a censura sempre sai, o tiro que sai pela culatra, né? Acaba expondo a obra e trazendo popularidade. Né? Mas por causa do livro de vocês, assim, eu vou ter que ter eu estou escrevendo minha autobiografia, que inclusive eu já terminei, tá indo na revisão ortográfica agora. Legal. E eu vou ter que ter uma bibliografia, porque eu não estava usando nada, só estava entrevistando as pessoas em minha cabeça. Aí eu fico brincando que eu sou o único cara da minha geração que não fumou maconha, então eu sou o único que lembro das coisas. Né? E eu juro que eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Né? Aí, de repente, aí eu vou ter que ter a bibliografia, porque eu sempre duvidei, mas eu nunca consegui provar. A música fala assim, a censura, a única entidade que ninguém censura, hora para dormir, hora para pensar. Porra, meu papai, deixe-me pensar. Né? Aí depois tem uma parte mais... Jardel com travesti, censor com bisturi, né? E que a gente mudou depois o Sarney com bisturi, né? Durante o governo Sarney, né? E eles alegavam para a gente na documentação que foi por causa da palavra porra, a vírgula do brasileiro, como estava citado. Eu falei, não, é por causa da temática, come on, a gente está fazendo esse cortar na própria carne. Só através do livro de vocês, que vocês conseguiram resgatar a papelada, foi por causa da temática, sim. É por causa de vocês, eu tive que reescrever 4 páginas. Foi o depoimento do cara do Conselho Superior de Censura, né? Que a Joyce estava falando sobre o Ricardo Cravalbin, que ele era, não sei se era o chefe do Conselho Superior de Censura, né? Não, ele tinha... Ele não era o chefe, eu acho, mas ele fazia parte de alguma forma desse conselho. Esse conselho ele já existia antes da ditadura, mas ninguém dava bola para ele. E aí depois ele foi ressuscitado para ser para tentar, era o meio campo. Ele era meio duvidoso, porque tinha muita gente que achava que, peraí, que Cravalbin e outros intelectuais estão fazendo no Conselho Superior de Censura. Tem até uma piada, eu não sei de quem, que fala assim, se fosse superior, se é de censura, não pode ser superior. Né? Mas aí são os famosos freios e contrapesos que sempre tem que ter, né? Não, pois é, mas por exemplo, a carta do Cravalbin defendendo a música da Joyce é sensacional. Porque, assim, é quase um tom de deboche, assim, você fica de forma didática. Não é bem isso que o senhor entendeu. E, gente, isso aqui ela está falando do processo criativo. É porque, imagina, porque na família tradicional daquela época e da época bolsonarista, não pode associar a gravidez ao prazer, mas como é que você vai parir? Então, que porra de prazer é esse? Você vai ter um filho sem prazer, porra, né? Só que ela fala depois, né? O prazer de estar grávida, né? E que aí realmente é o mínimo de inteligência você associar isso a vários tipos de prazer. Você está grávida de ideias, grávida de pensamentos, grávida de generosidade, grávida de qualquer coisa.
e você associa isso à gravidez mais bacana, que é a gravidez de você gerar um filho, né? E a carta dele é sensacional. Então, realmente, houve um momento em que era necessário você ter alguém que ficasse no meio campo ali, né? Porque teve uma época que nem meio campo tinha. Então, o cara podia chegar e tentar explicar para o cara, entendeu? Assim, mas eles apanharam também. O Conselho Superior de Censura, na época, apanhava também. Eu estou com esse trecho aqui no livro, o trecho do Ricardo Cravalbin, defendendo a música da Joyce. Legal. Ele fala assim: a honestidade das intenções de Joyce em nenhum momento constrange consciências nem provoca pudores indisfarçados. Até porque a gravidez que ela apregoa não é apenas de filhos, e se o fosse já seria ótimo. Mas não, Joyce avança e multiplica sua gravidez. É gravidez de filhos, de ideias e de sons. Ora, o ato de parir, de dar à luz, é o ato supremo da criação. Criação em todos os níveis, desde a vida até uma ideia. É o ato da continuidade, o único que justifica a espécie. Ora, como se ousa fazer-se abortar pela censura tão nobre objeto? Demais, né? Não. Quase poético, né? Sensacional e poético. bastante irônico também, né? Irônico. Ora, né? Os censores não entendem nuance. Né? Os censores não entendem nuance, né? Mas justamente esse pessoal que é contra o aborto, ele está sempre querendo abortar as ideias, os sonhos, né? Está querendo abortar tudo. É verdade. Gente, eu falei que eu ia ter que sair um pouco mais cedo, a conversa está maravilhosa, adorei toda essa conversa, mas está chegando a minha hora aqui, vou ter que, infelizmente, me retirar. Joyce, posso fazer duas perguntas? Posso fazer duas perguntas? Diga. Sua música naquele famoso disco MPB 80 era para suas filhas? No festival, Clariana. Eram minhas duas primeiras filhas, Clara e Ana. Ok, assim, que coisa linda. Eu tinha 13 anos de idade, eu estava acordando para o punk, calma, né? Mas, nossa, eu sempre achei aquilo lindo. Assim, não, né? Muito legal. E essa música é engraçado. O Dorival Caymmi sempre falava assim que o sonho dele era que a obra dele virasse uma cirandinha, que chegasse uma hora que ninguém soubesse mais de quem era, caísse totalmente no inconsciente coletivo da população. Essa música, Clariana, meio que acontece isso, porque hoje você vai no YouTube, se você teclar Clariana, aparecem 300 mil criancinhas cantando essa música nas suas casas, tomando banho, fazendo uma gracinha para a mãe, para a avó. Toda hora você vê, virou uma coisa, um hino infantil, assim, é engraçado isso. Eu achei isso muito legal. Lindo, lindo, lindo. Assim. E a segunda pergunta. Você esteve em Nova York em 94 ou 95 no Tribute to Tom, que foi no Avery Fisher Music Hall, que todo mundo fez um tributo para o Tom Jobim, que tinha acabado de falecer? Você participou? Participei, mas não no Avery Fisher Hall. Eu participei no Carnegie Hall. Carnegie Hall, mas esse foi depois, né? Porque do Avery Fisher Hall foi com Sting, Sônia Braga apresentando, Não, esse eu não estava. O que eu fiz foi no Carnegie Hall, tínhamos eu, Gilberto Gil, Eliane Elias. Eu fui nesse show também. Eu morava em Nova York. Tinha o Branford Marsalis, estava participando. Herbie Hancock? Não, Herbie Hancock, acho que não. Mas tinha o Branford Marsalis, se ele estivesse, eu me lembraria, que eu sou super fã. Não, ele não estava. Estava Branford Marsalis, tinha um guitarrista alemão, que agora não lembro o nome, mas bastante conhecido. Quem era mais que estava, meu Deus? Enfim, tinha um elenco bacana, assim, okay. Foi muito legal, foi muito bom cantar lá no Carnegie Hall. Carnegie Hall, wow. How do you get to Carnegie Hall? Practice. Aquela famosa piada, né? Foi muito bom para o programa Sarau Brasil Atual ter você hoje aqui, Joyce. É uma pena que você precisa sair mesmo, mas muito agradecido. Desculpa aí, aconteceram coisas aqui que eu vou ter que estar presente. Mas, obrigada a vocês.
um super beijo para todos e ripa na chulipa, vamos acabar com essa censura e outubro ou nada. Obrigado, Joyce. Obrigadão. Obrigado. Valeu, Prazer. gente. Um beijo Tchau. grande. Tá valendo. Uau! É, eu acho- Nossa, que história fantástica. E Altas aquele histórias, disco MPB 80, cara, eu adorava aquilo. Até o Maravilhoso. Oswaldo Montenegro. Né? Não, festival, foi o né? festival, né? Foi o festival da Globo, né? Esse festival tem músicas fantásticas. Tem Raimundo Sodré, cantando a massa da mandioca. Eu Essa lembro, massa. a dor da gente, a dor de menina. Verdade. No curral do mundo a penar. Porque Não, o não, festival, O esse parceiro dele festival, faleceu esse- recentemente, aí no começo da pandemia, né? O parceiro lá na Bahia. Esse festival era um festival muito legal, porque era um festival que eles queriam reeditar coisa dos festivais, mas os festivais até 1968, principalmente, né? Os festivais da música eles foram fundamentais, né, no decreto do AI-5, porque você tem questões políticas, né, você tem os sequestros dos embaixadores, você tem a morte do estudante, você tem as passeadas, e nas artes, na música, aqueles festivais, né, que cada vez foram ficando mais acirrados, a questão da MPB, da música de protestos, isso é bem contado no livro, né? E esse festival de 80, eu era moleque, eu tinha 10 anos, eu lembro de tudo, esse festival, engraçado. Eu sou muito ligado em música. E era um festival meio assim, novos ares, né? A redemocratização lá chegando, né? A anistia. E aí era um festival que tinha... Mas era uma mistureba de coisas, né? Você tinha o Clariana, que era uma música linda, era uma canção bonita, maravilhosa, né? Eu adorava essa música também, eu tinha 10 anos, imagina, saí no meu imaginário, Clara, Ana. E a Joyce, eu morei no prédio dela. O meu irmão mais velho era amigo da Clara, principalmente. Tem foto, né? Quando eu fui fazer entrevista com ela, mostrou fotos do aniversário da filha dela, pequenininha, que estava o meu irmão lá e eu. Então, eu vivi muito aquilo, essa época. E tem músicas muito legais. Eu não sei se aquela música da Baby, do Pepeu, né? Você pode fumar baseado em que você É desse disco. É desse disco também. Esse disco, então, assim, era uma coisa assim, meio política, mas era uma coisa, quase uma libertação, né? Agora, então, vamos falar, contanto que deixa um pouquinho, porque o mal nunca entrou pela boca, o mal é o que sai da boca do homem, né? Essa frase é espetacular, né? E eu lembro bem desse festival, que era uma coisa, no começo do Vale Tudo, né? Só não podia falar porra, mas o resto tudo podia, né? Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, que eu não fiz no livro. Depois eu fiquei pensando, devia ter perguntado isso para ele. Quando vocês fizeram a música Censura, você já imaginou que ela fosse ser censurada e que fosse atrair a atenção? Foi uma jogada, não gosto da palavra marketing, né? Mas foi uma jogada sabendo já também que isso atrairia a atenção? Não teve nada disso? Não. Eu lembro, a gente estava falando dos primórdios, né? Eu acho que quem fazia coisa assim no comecinho do rock brasileiro era o Capital Inicial, mas isso é outra história, né? A gente não... Cara, ninguém... Eu tinha medo da censura, porque, mas, olhando para trás, obviamente é uma coisa meio idiota, assim, mas pensando bem, nem tanto, de explicar. Para fazer show em lanchonete, né? Aquela época de fazer show em lanchonete, pegava uma tomada do vinho atrás, fazia show. Aí quando a polícia aparecia, a gente saía correndo, sabe? Carregando equipamento, né? Mas precisava mandar música para censura, para fazer, até usando os equipamentos culturais de Brasília, a Sala Funarte, coisa assim, eu tinha que passar pela censura. E claro que as mais porradas não mandávamos, lógico, né? Porque ninguém quer acordar com os peixes, né? No termo da máfia, né? De acordar no fundo do lago, assim. Mas é engraçado isso, né? Mas olha só, fazendo a pesquisa para o meu livro, ainda mais que eu tive que reescrever essa parte, thank you very much, eu encontrei vários documentos. Olha só, olha que legal, cara, isso quase tive que copiar o negócio. Teve um show nosso que o SNI foi.
né? Mandaram agentes lá e existe o relatório do show. Era a gente, o Renato Russo, a gente na época da fase Trovador Solitário, nós o convidamos, mas foi tão de última hora que o nome dele não está no cartaz. Aí tocou umas bandas clássicas de Brasília, tipo Mel da Terra, que era uma banda da década de 70, que fez bastante sucesso e chegaram a lançar um disco local, né? E olha só, nesse documento está escrito, né? E olha só que absurdo, né? Tinha uma pessoa lá que tinha que assistir todo o show e fazer o relatório a respeito. SNI, você falou, né? E, Da sim, SNI. sim. Que era, E olha só. Serviço Nacional de Inteligência, de Informação. Informação. E olha só que interessante. No relatório está a descrição do show e, pelo visto, a gente pegou leve, ele não percebeu, né? Não tem nenhuma menção ao Renato. Fala da Plebe Rude, mas não fizeram nenhum discurso, algo assim que chamasse a atenção, né? É que a associação que organizou o show numa faculdade aqui em Brasília, a associação que era chamada Associação Quilombo dos Palmares. Então isso já levanta a orelha da censura, né? Né? Ok. No relatório é incrível isso. Os carros presentes, todos foram anotados com as placas e fizeram. E aí você tem, lembra, isso era pré-computador. Então você tem um funcionário que está pegando a placa, associando com o Detran e colocando o endereço e o nome de todo mundo ali. Olha que incrível. Eles estavam catalogando tudo. E isso é um momento muito engraçado no livro, porque essa era a nossa realidade. Então foi isso que meio que propeliu, no caso da Plebe, mais Plebe Legião, a descer por esse caminho, né? Não tinha marketing, eu acho que o termo nem existia assim pro rock and roll. Era só um bando de moleque underground de Brasília. Só que eu acho que por causa dessa sinceridade, por causa desse assim, e aí eu tomo o maior cuidado para eu deixo bem claro para não parecer snob no livro. Mais uma vez, eu falo o tempo inteiro, isso não vem de um vácuo, né? Todo mundo ali era filho de acadêmico, né? O pessoal lia muito, viajava, né? Falava uma segunda língua. Então, esse nível de erudição, se eu posso usar essa palavra, daquelas letras, e se até hoje elas assistiram o famoso teste do tempo, não foi à toa, né? Então, sabe, a turma, né, que o Renato Russo chamava de turma, né? E sim, você pode falar era elitizado, ou quando a gente tocava em São Paulo no começo, sai daí, filho de ministro, né? Isso não chega a ser completamente falso, não, assim, porque você tinha alguns filhos de diplomata. Uma coisa que é a primeira vez que eu estou falando disso, que eu nunca falei a respeito, é que eu sou filho de diplomata, né? Só que eu não falava a respeito, né? E dois, meu pai se aposentou quando veio para o Brasil, né? Então ele perdeu o status de diplomata americano quando desceu para o Brasil. Ok? Então nunca usei isso também, não precisava, né? E mais uma vez, isso não vem de um vácuo. Então, o próprio fato dessa relação familiar, de estar em Brasília, próximo ao poder, os diplomatas, os acadêmicos, né? Isso dava acesso ao material cultural que o Brasil não tinha, né? Filmes, discos, último lançamento do post-punk, do New Wave, não sei o que, vocês tinham acesso ali a coisas que as pessoas não tinham, não era isso? Brasília era como se fosse nossa intranet, né? Porque nós tínhamos um acesso direto através dos malotes diplomáticos, dos outros filhos que andavam com a turma. Tinha os iugoslavos que andavam com a gente e que formaram minha primeira banda antes da Plebe. Lembro que eu tinha uma banda chamada Caos Construtivo antes da Plebe, então eu comecei a tocar em banda com 13 e a Plebe eu montei com o André com 14, né? Então é fascinante quando você vê, porque, por exemplo, tem duas meninas que andavam na turma que eram o filho do Recupero, né, do o ministro, né, na época do Real, Fernando Henrique, né? Assim, meu pai, ele trabalhava com, assim, se você fizer qualquer
busca rápida na internet, se você olhar talvez a segunda foto mais famosa do Juscelino, porque aquela que ele está levantando a mão, acho que é difícil bater aquela foto. Mas a segunda foto você vê o John F. Kennedy e o JK juntos. E meu pai está no meio, porque meu pai é o tradutor, né? Nossa. No documentário do Jango, né? Quem é que está passando junto com o embaixador americano e o Jango? É meu pai. Então é engraçado isso, né? Você vê no caso do pai do Dado, o pai do Dinho, eles são embaixadores e tudo mais, né? Que bom que a gente usou isso para o bem, né? Isso que eu tento explicar. Hoje em dia ninguém né, pela trajetória da banda ninguém me enche o saco, mas eu me sinto meio na obrigação no livro de explicar que a gente podia ter enveredado do lado do mal. E a gente tinha isso, tinha os playboy, né? Tinha todas as falcatruas, tinha umas famílias riquíssimas aqui em Brasília, sabe? Industriais. O que industrial está fazendo em Brasília? Ah, lobby, opa, ok, é isso, né? Então, que bom que a gente usou isso para o lado bem. Mas, mais uma vez, essas músicas não se escrevem sozinhas, né? O punk paulista tinha a mesma verve, a mesma raiva que a gente. E em nenhum momento, sabe, não era muito minha praia. Quando eu via, tipo, Lixo Mania, alguma coisa assim, era um pouco didático demais para mim. Até os Inocentes no começo, assim, era um pouquinho didático demais para mim. Né? Eu gosto mais de nuance. Porque eu vim da terra, pô, Gang of Four, né? Sabe, Joe Strummer, Paul Weller do The Jam, com uma erudição assim, né? Essa era a nossa. E a vantagem de falar a língua, e mais uma vez eu falo no livro, cara, eu não estou tentando ser snob, por favor, é que a gente conseguia captar exatamente o que eles estavam falando. Nada se perdia na tradução. Sim. Essa foi a diferença. Uhum. Mas isso talvez não seja a coisa da língua, por incrível que pareça. A gente está vendo agora, por exemplo, o caso da banda Rage Against the Machine. Vários fãs que se dizem antigos fãs da banda agora estão falando assim: agora eu estou entendendo a letra deles, fãs americanos mesmo. Eles nunca foram políticos, agora estão sendo políticos. Quer dizer, os caras que falam inglês, a própria língua da banda, e que nunca entenderam a mensagem, né? Então, assim, a língua pode não ser só a língua o fator de conexão, né? Eu tenho um momento no livro, assim, que nem eu falei, cara, essa biografia é uma biografia ímpar, viu? Vamos pela minha história, né? Vou falar uma coisa rápida. O meu bisavô chama Ricardo Jorge, ele foi ministro da Saúde durante a pandemia de 1918, né? Isso em Portugal. E tanto que meu bisavô ele tem uma estátua em Lisboa, né? E tem o Instituto Ricardo Jorge. E é uma história fascinante que eu só fui entender mesmo quando eu fui para Portugal alguns anos atrás. E ninguém conseguia acreditar. Cara, você é bisneto bisneto direto, né? Seabra, do Ricardo Jorge. Tanto que meu irmão mais velho, ele é Alexandre José Jorge de Seabra. Então ele ainda tem o Jorge do Ricardo Jorge no nome, eu não. Eu sou André Felipe, né? A história do André depois eu explico por que caiu, né? E é fascinante isso. Então, como eu falei, está indo para a revisão ortográfica agora, mas como a política tem sido intertwined, assim, junto com a minha história, aí quando acordei para o punk, tudo aquilo passou a fazer sentido. E é importante isso, cara, porque entendendo a língua, sabe, aquelas músicas todas, cara, a gente, assim, para mim, poxa, eu tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade, na verdade, quando vi punk pela primeira vez. Cara, eu estava conhecendo aquelas bandas naquele momento, mas, cara, eles já me conheciam, é incrível isso. E eu não posso... E uma coisa bonita, né, talvez na narrativa, no final do livro, é que a gente conseguiu, eu acho que pela coerência, pela postura da banda, né, ela não é uma banda comercial, não tinha nenhuma jogada de marketing e tal, é que para a gente, cara, milhares de pessoas do Brasil afora, e eu tive a honra de conhecer muitos deles, a gente teve o mesmo impacto para elas, né? Assim, eu já vi 20 tatuagens de plebe, tatuagem, cara, né? Demais. Eu já conheci mais de 10 pais que foram lá
levaram ou o filho ou a identidade para mostrar que eles colocaram o nome de Felipe nos filhos por minha causa. Que demais. Isso requer uma certa responsabilidade, Sim. né? Imagine se eu virasse um bolsominion, ou que virasse um babaca, ou ficasse assim, rock and roll, sabe? Né? Que legal. Então, eu espero, né, dentro do arco do livro, assim, é uma coisa bacana. Eu acho que a Plebe conseguiu e está conseguindo cumprir essa coisa. Pesou para a banda e isso teve um preço muito alto, né? Porque, como eu falei, não é uma banda comercial. Mas pelo menos eu durmo bem à noite sabendo que eu não virei um babaca. Isso aí. Isso não tem preço. Já tem título a biografia? Tem, eu não sei se eu posso... Não quer falar ainda. Peraí só um instantinho. Viviane, eu estou online aqui. Filipinho, eu estou online, filho, por favor. É difícil ser punk desse jeito, né? Mas ser pai é ser punk, pô. Pois é, rapaz, que coisa, né? Mas olha só, quando você estava falando de posicionamento... Felipe, come on, baby. All right. Tem um momento que eu uso o show do Roger Waters como exemplo, né? Isso é um trecho longo do livro. Ok, as pessoas vão no show e vai, ok? Né? Vai. Você vai no show de rock e vai. Mas isso que o Brasil virou um grande público híbrido, né? É um público que tem dinheiro. Eu lembro bem desse show do Roger Waters em São Paulo, ou no Rio, que tinham imagens de fãs saindo no meio do show, reclamando que ele projetou imagens, acho, se não me engano, da Marielle, ou falou mal do Bolsonaro. E tinham fãs falou mal do revoltados. Fascismo, ele falou mal do fascismo. Eu estava nesse show, as pessoas falavam assim, que babaca, e iam embora. E iam embora. Assim, as pessoas que nunca entenderam nada do que era o Pink Floyd, o que era a postura do Roger Waters, né? E a obra do The Wall, cara. Né? Que do punk, perdão, do rock jargão medalhão, né? Que Pink Floyd é medalhão, né? Cara, mas que statement punk aquilo, The Wall, né? Sim. Então, mas o público brasileiro é isso. É um grande híbrido de pessoas que não veem diferença nenhuma, cara. Eles podem ver Jota Quest, Vitor e Léo, Chiclete com Banana ou Coldplay e vai com o mesmo entusiasmo. E esse é o tipo de público que não me interessa. E, obviamente, isso é um tiro no pé. E nenhum artista brasileiro ia falar isso, mas porque eles não estão entendendo. No começo da pandemia, eu pensei em fazer, já que fudeu, a gente tudo não está em casa, eu pensei em fazer uma versão de proteção e colocar todo mundo do rock brasileiro cantando no seu celular em casa, né? O Zoom, ou sei lá que programa era na época, para a sua proteção. Mas as pessoas são tão idiotas hoje em dia e tudo consegue ser virtual, e iam achar que era, na verdade, apoio. Ah, sim. Corri esse risco. Entendeu? Eu achar que porque fala de arma, fala sabe? Para a sua proteção. Ah, legal. Aí, ó, pronto, a Plebe virou fascista. Cara, olha só que absurdo a gente está. Né? Então, a partir desse momento no livro, eu começo a falar do ativismo insosso, que é o ativismo do artista brasileiro. Insosso. E é claro que nem todo mundo e as pessoas sabem mais ou menos de quem eu estou falando, apesar que não cito nenhum nome. Mas, de repente, o artista, e muitos de rock, ele acordou para um filão novo. Opa, posso falar de política, né? Já que a música não projeta tanto, então eu vou falar de política. Quem sabe vou conseguir mais like. É puro entretenimento, de esquerda, de direita, ou até um que virou casaca no meio dessa história toda, né? Tem alguns. É puro entretenimento, e é só isso. E a gente fala isso no disco da Plebe Nação Daltônica, que tem uma música chamada Anos de Luta, o título é uma piada em cima de dias de luta, né? Mas a temática não tem nada a ver. E ela fala que tudo vira entretenimento no final, né? Tipo, onde é que vocês estiveram no ano de luta? Sabe onde é que esses artistas estavam? Estavam cantando suas baboseiras, cantando chacrinha, tal e tal, não sei o quê, né? Sim, sim. E beleza. Mas agora, e não é crise de consciência que bateu, não. Agora que tem uma ferramenta que você consegue colocar todo o seu rancor e ódio para fora, que essa merda de internet, que eu acho que foi a pior coisa que aconteceu para a humanidade, foi as redes sociais, e olha que a gente não viu nada ainda, viu? Né? Essa eleição, então, vai ser com deepfake. Então, o que acontece? Esses artistas
de repente viram esse filão novo e começam a ser engajados. Só que dá discurso, faz blog, ou até escreve um livro, de repente, não sei o quê. Só que na hora da sua própria arte, o que acontece? Vai lá fora Dilma, né? Toda uau, os camisa preta no show, né? O grande líder vai cantar lá. E o que o grande líder canta? Chove lá fora e aqui. É isso que virou, cara. É isso que virou, né? E, olha só, né? E o que muitos desses artistas têm em comum? Me perdoe, eles tocam plebe, ou gravaram, ou tocam ao vivo até hoje, não sei o quê. Isso me incomoda. É como se fosse uma ideologia de aluguel. Sim. Né? Isso me deixa muito zangado. Eu falo isso bem explicitamente no livro. Eu não cito nem o nome e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa feia. E mostra o que é. E um desses artistas, coitado, chegou para mim e falou assim, pô, a Folha de São Paulo não me leva a sério. Aí eu comecei a rir, cara. Eu pensei, cara, eu não te levo a sério, cara. Sabe por quê? Aí eu falo para assim, A, B e C, sabe por quê vocês não vendem tantos livros quanto vocês queriam? Ou vocês não conseguem virar os influenciadores? É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Você não pode passar 30 anos adicionando para grande complacência nacional e, de repente, agora você... Opa, eu quero ser levado a sério. Não dá. É isso. É isso. Mas eu acho uma parte bem pesada do livro. Viu? Muito bom, muito bom. Mas eu acho, Felipe, que acontece o seguinte também. Eu acho que a geração de vocês, a geração que veio, né, com vocês, e com o Renato, e com outros, as duas, uma geração que é isso que você fala, assim, sabe? Assim, até na ditadura militar mais brava, as pessoas elas tinham que cortar suas músicas aqui, mas de alguma forma elas sabiam que aquilo ali... Muitos falam, foi o pior momento da vida desses caras que viveram realmente essa repressão mais pesada, né? Ali, 68, 69, o perseguido foi preso, tomou porrada. Mas, de alguma forma, eles quase todos eles concordam que, de alguma forma, assim, quando a música passava também, virava um hino e vendia disco, né? As gravadoras sacaram isso e começaram a botar os advogados no meio e a lançar, não, mexe aqui, vamos fazer acontecer. A geração de vocês, foi isso que você falou, não tinha coisa do marketing, tinha uma coisa de chegar e falar. Você tinha o conteúdo, os livros, né, o contato, o entendimento da política, do mundo, de outros países, etc. De um tempo bem grande para cá, você vê que, assim, agora, depois de muitos e muitos anos, alguns artistas vão lá e põem a cara a tapa e falam, cara, eu vou votar no Lula, ou eu sou contra o Bolsonaro, eu sou pela democracia, eu sou contra esse estado de coisas, porque ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. A Anitta está se posicionando e começaram a dar porrada nela, porque ela arrumou uma agora, amiga. Né? Agora. Agora está ficando mais fácil, né? Está ficando meio uma moda ser Lula, não sei o que, mas agora não é só meses para cá. Não, mas a questão não é só ser o Lula, né? Se você pegar até o momento anterior ao Bolsonaro, assim, a classe artística não se manifesta. Se manifestam os de sempre. O Chico abre a boca, o Gil fala, o Caetano... E a gente fica sempre esperando esses caras que estão com 80 anos, entendeu? Mas você pega os garotos de hoje, né? os Filipes de hoje, né? É tudo preocupado com quantos likes vão ter, não estão preocupados com a obra, né? Primeiro vem, será que eu vou vender? Será que eu vou ter like? Será que vão me seguir? Será que eu vou falar coisas que vão gostar? Não tô... Cadê a identidade da pessoa, a identidade artística, a personalidade da pessoa? É muito difícil. A gente caiu num vácuo intelectual muito grande, gente. E que isso aí está atrelado a um vácuo educacional, né? Obviamente, de acesso à cultura, aos livros, saber o que falar, ter um entendimento do que é bom e do que é ruim. E está atrelado com as redes sociais, que o Felipe estava falando também, né? A classe artística hoje sofre muito, cara. A classe artística ela também sofre com esse vazio intelectual, educacional, moral. Virou uma baboseira, entendeu? Virou um Big Brother, virou uma besteirada. Eu sou meio old school, né? Eu sou da época que artista se manifestava através da arte, né? É tudo tangencial. E na hora da arte, não. Na hora da arte toca algum sucesso passado que provavelmente, né, estatisticamente, uma letra mais insossa, tal e tal. Quer dizer, o posicionamento é tudo menos dentro da arte. Mas é tudo em volta. E nenhum problema com isso. Agora, depois não reclama que o nego não te leva a sério, tá bom? É isso. Sim, né? E a arte é transformadora, né? A arte,
seja o que a Joyce falou do Caetano e do Gil, é isso, né? A arte é transformadora. Assim, você tinha um momento político que nego tomava porrada porque fazia música engajada, que ela não gosta, eu também não gosto tanto, caminhando e cantando. Tem sua importância, tem seu valor, inclusive até musical, mas assim, você olhar, pô, fica naquela, né, assim, a arte, né? E o Caetano o poder do Caetano transformador foi tão grande quanto o do Geraldo Vandré, entendeu? Só que o Caetano tem um poder transformador de mudar muita coisa, aquela geração, sabe? Então, assim, mas você não vê o engajamento musical, quer dizer, nem comportamental. Comportamental hoje é mostrar a bunda. Por mostrar a bunda, eu mostro a minha, mas eu não vou vender nada, sabe? Então, assim, eu acho que caiu no vazio mesmo, que tem a ver com isso, com o entendimento das coisas, mas se duvidar, não. Se duvidar, também se encaminha para um lado que o mundo está se encaminhando, né? Porque, na verdade, a gente, principalmente no Brasil, a gente é reflexo de muitas informações que vêm de fora, inclusive o Bolsonaro, né? Ele não surgiu à toa, né? Ele tem o pai dele, o Trump e outros de direita, né? Os movimentos de extrema Tem direita. um cidadão chamado Steve Bannon, né? Que é um milionário. Pois é, que está indiciado, o cara vai ser preso, não sei o quê, mas qualquer coisa pode ser deturpado e é uma coisa que vai ser muito feio, é que todas essas técnicas estão sendo analisadas que vão ser adaptadas para essa eleição no Brasil, né? Anteontem, a FBI entrou na casa do Trump para pegar os documentos classificados, né? E o mesmo Trump que falava assim que a Hillary, né, o celular da Hillary, ela tem que ir presa, não sei o quê, né? O cara pegou documentos, cara, que a gente não sabe. Se conhecendo o Trump, provavelmente vai vender para a Arábia Saudita, alguma coisa assim, né? E aí, todo o discurso afinado é o seguinte, a FBI, já estão falando isso já, a FBI plantou coisa lá, né? Da mesma maneira que a gente tem o imbecil falando que vai ser roubada a eleição. Se o Lula ganhar, vai ser roubada a eleição. Quer dizer, plantam essas coisas, né? Então, esse é o futuro agora. Esse é o futuro. Eu participei de uma live e tinha um pessoal da esquerda, eu acho que até ficou um pouco zangado comigo, porque eu falei o seguinte, eu não queria viver num país que o pêndulo está indo de um lado extremo e para o outro lado extremo, né? Então, quando está de um lado, o outro lado que perdeu vai ficar gritando impeachment, sabe, até morrer. Aí vai ganhar a eleição, aí o pêndulo vai para o outro lado, e o outro lado, que perdeu, vai ficar reclamando, e vai ficar nesse ciclo de cada 8 anos. E a plebe sempre instigou o debate. A gente sempre, sabe, as músicas, a postura, desde sempre. E não tem mais. É 880, né? Uma curiosidade, a plebe nunca escreveu uma letra de amor? Não tem nenhuma canção de amor no repertório? Não. Tem um chamado Traçado que parece o meu, que é do disco É o Contrário, que talvez tenha sido inspirado, mas talvez tenha uma ambiguidade aí. Mas não, porque a gente tinha um cara em Brasília que fazia muito bem, né? E outra coisa que eu falo no livro, eu falo do contraponto da música popular brasileira. E eu vejo, assim, devido às proporções, eu vejo a plebe como uma espécie de contraponto, né? Porque dentro da história, assim, e das bandas com disco de ouro, de sucesso e tal, a plebe de longe foi a mais alternativa. Assim, até não consigo entender como é que a plebe fez o sucesso que fez. Porque as músicas não foram construídas para tal. Não que outros artistas tinham feito malandramente, não estou dizendo isso. Mas a temática era mais ímpar, porque era tudo de um lado, dentro de um quadrante. Não era militante, nunca foi. Tanto que militante assim, é meio pedante, essa coisa o tempo inteiro, né? Era de uma maneira mais sutil, nuance, mas era extremamente incisivo. E por isso que eu estava falando do punk paulista. O punk paulista era igualmente incisivo, só que sem nuance. E isso que datou muitas músicas, né? Então era um pouquinho diferente. A longevidade da obra da plebe, a longevidade do rock de Brasília é por causa dessa lucidez, dessa maneira de ver as coisas, né? Só que engraçado, da mesma maneira que a plebe, talvez dentro da música popular brasileira, seja uma espécie de contraponto, o que prejudicou muito a plebe é o fato que a própria banda não tinha contraponto, né? Era toda uma postura, música mais consciente, não era nada político. Proteção é de longe a música mais didática da plebe, né? Mas não tinha esse contraponto. E você vê todos os artistas, por favor, não estou falando mal, só estou citando.
sabe, da mesma maneira que Legião fazia, sabe, Que País é Esse, algo bem incisivo, né? Você tem, né, vou fazer uma feijoada, e tinha umas músicas bem mais leves, né? Preciso amar, tal e tal. Você vê Titãs, da mesma maneira que tinha Polícia, para quem precisa tem um acaso. Né? A Plebe não tinha esse contraponto, né? Até os próprios Paralamas, né? E a obra dos Paralamas eu acho muito mais denso, porque o Herbert teve uma vivência em Brasília, e isso fez toda a diferença do mundo. Ele teve o contato com o rock de Brasília, né? Mas eles também têm o lado bem leve também. E não tem nenhum problema com isso. O problema é que a Plebe não conseguiu fazer isso, né? E se eu tentasse fazer, ia soar falso. E isso prejudicou bastante a banda, porque não tinha aquela música que podia, né, embalar o terceiro disco, o quarto disco na rádio, tal e tal. Mas a gente canta o que a gente se sente confortável cantando, né? Então, né? É isso. É muito verdadeiro, né? O repertório da Plebe é muito verdadeiro, muito honesto, né? Então, acho que isso conta para a credibilidade, né? Dessa longevidade da banda, o respeito que vocês conquistaram, né? Muito legal. Estou curioso para ler a biografia, Felipe. Que nem eu falei, é uma visão diferente, né? Mas olha bem, vocês que já passaram mais por isso do que eu, que experiência incrível de escrever. E para mim foi mais legal, é um livro que demorou 5 anos, mas na verdade foram só 2 anos. Porque eu acho que eu comecei 5 anos atrás, ou 4, e por causa das coisas que eu lembrava no livro, aí virava um DVD. Eu lembrava do primórdios da banda. E, aí falei, cara, aí virei para o André, né? A gente tem que fazer um... E a gente gravou um disco que é um DVD ao vivo de 81 a 83 só. Né? Nem proteção tinha, já tinha censura. São primórdios, né? Os primórdios, né? Primórdios, né? Aí eu resgatei uma faixa, uma música que a gente fez em 89, olha que loucura, chamada Evolução. E essa música é engraçada porque era uma música mais irreverente, ela falava da evolução da humanidade, assim, desde o despertar da consciência na Homo sapiens até os dias de hoje, a gente fala de 200 mil anos em 4 minutos. Não era muito cara da Plebe. Aí eu morava no prédio do Evandro, lá no Rio, que eu estou em Brasília. Oi? Do Evandro Mesquita. Né? Que está no livro também, que está no Mordaza também. Está no livro, claro. A história, um capítulo importantíssimo dele. A história de buscar, não sei o que, incrível, né? Aí eu subi e mostrei a música para o Evandro, e ele achava assim, pô, não é muito cara da Blitz. Aí eu falei, pô, se não é... Porque a música era irreverente. Pô, se não é cara da Blitz, a Plebe que não pode ser, não é possível, né? Mas eu falo isso com o maior respeito. Quando a Blitz lançou o compacto, até os punk Brasília, a gente ficou doido. Falei, cara, a gente viu uma luz no fim do túnel, né? Aí virou o espetáculo de Evolução. E Evolução é um musical, álbum duplo, que infelizmente foi interrompido pela pandemia, e a gente vai lançar o volume 2 agora, daqui a 2 meses. São 28 músicas, porque a Plebe sempre fez tudo ao contrário. Em era de EP e tudo mais, de repente, a gente chega com 28 músicas inéditas, sendo que 2 delas têm 10 minutos. Né? E o volume 2 vai sair agora. Aí eu retomei o livro no final do ano, e agora está indo para revisão ortográfica. E foi muito legal também, porque isso é experiência ímpar, né? Já escrevi algo, são quase 500 páginas, assim. Mas durante a pandemia, eu não toquei no livro, não olhei o livro. Então, quando eu peguei o livro de volta, cara, era quase como se eu estivesse lendo algo de uma terceira pessoa, cara. Muito legal a experiência. Legal, né? Muito bom. Muito bom. Vai ter comemoração dos 40 anos? Vai ter comemoração, Felipe? Dos 40 anos? Não, eu senti que era o momento. Eu estava... porque a história é tão ímpar, né? E minha história é meio maluca, assim, que eu não sei, que talvez como eu falei da geração que não se expressa através da própria arte, eu me expresso através da própria arte. Então, eu achei mais adequado um livro, assim, porque eu sou um cara mais reservado, né? E o livro vai mudar tudo isso, mas eu vejo uma extensão da banda para mim, né? Você falou que é com 500 páginas? Um tijolão mesmo. Oi? Um tijolão, 500 páginas? Cara, o de vocês tem quantas páginas? Tem 320, eu acho. 320 eu não sei. Isso também, lembro que é um pouco relativo, né? Depende do tamanho da fonte, sim, né? Diagramação e tudo mais.
Mas ainda tem entra cara, foto, né? Ainda entra as Yes, fotos, vai ter, ilustração, intervalo. de vocês tem fotos, né? Porque vocês têm alguns documentos originais, né? Sim, sim. Tem vários, né? Yeah. Cada capítulo tem um documento, deixa eu até mostrar aqui, pegar um deles. Cada capítulo tem a imagem original de um dos documentos da censura, né? Muito Que bom. é a censura justificando o veto à música em questão, né? A letra, né? Então, são, ao todo, quantos capítulos são, né, João? Pô, será que eu lembro disso agora? 29 capítulos, 29, são 29, é isso. E todos os capítulos têm pelo menos uma imagem de música ou letra que foi vetada, um documento oficial da censura da época que a gente resgatou através do trabalho precioso do Pedro Paulo Malta, que é um pesquisador que trabalhou com a gente e conseguiu esses documentos todos. Isso faz uma diferença danada no livro. E mudou uma narrativa minha, porque eu não tinha como provar que a censura realmente foi por causa da temática, né? Você não conhecia o documento que estava lá, né? No capítulo, no seu capítulo. Tá lá. Mas olha só que interessante. Infelizmente, eu só fui lembrar disso agora, cara. Olha aí. Vocês falando da censura mais recente. Você lembra... Eu estava morando fora do Brasil nessa época, né? Em 95. Você lembra quando os Paralamas lançaram Luiz Inácio e os Picaretas? Os 300 Picaretas. Eles foram censurados. Eles foram se apresentar em Brasília, aí 2 oficiais de justiça impediram a banda de tocar a música. Pois é, isso aí já é anos 90, né? Isso não está no livro, não, né? Tá no final do seu capítulo. Você conta essa história. Você deve ter esquecido, mas você fala que eu conto. Aí eles tocaram na cabeça. Que eles foram tocar o Luiz Inácio. Que bom. E aí tocaram Proteção, né? Tocaram Proteção no lugar. Proteção. Conta como é que foi essa história pra gente. Eu estava na dúvida, assim, porque, por causa do meu livro na cabeça, cara, né? Não, foi isso que aconteceu. O Ebert me encontrou em Nova York, depois eles foram tocar lá no Irving Plaza. Ele me deu um abraço, assim, e falou, cara, você teria chorado. Né? Aí a única coisa que eu falei para ele, Ebert, vem cá, tinha alguém da ICAD para anotar, pelo menos? Pô. Né? Mas que legal, porque mesmo fora do Brasil, a plebe tinha acabado. E outra coisa ímpar da banda, a banda é tão honesta que teve que acabar, porque não tinha como continuar na formação original e não tinha lugar, cara, no governo Itamar, hiperinflação, uma banda que não era pop. Não tinha lugar para eles. Né? Sim. Então, eu acho legal a gente mencionar também que no livro tem a entrevista com o Clemente, que hoje em dia... Clemente, que é o fundador da banda Inocentes, né, uma das primeiras bandas de punk de São Paulo, do Brasil, né? E hoje em dia é vocalista também, guitarrista também da plebe, e também tem um capítulo dedicado a ele. É genial. Muito legal. O disco inteiro foi censurado. O disco inteiro dos Inocentes censurado. É um caso, se não é inédito, é um dos pouquíssimos, né? Por isso que eu tenho que usar vocês inauguraram a bibliografia do meu livro. É uma honra, vai ser uma honra. Então, que ano que foi isso aí dos Inocentes? Foi 80 e pouquinho. 80 e poucos também, né? Mas mais uma vez, é um tiro no pé, porque você tentar proibir radiodifusão de um disco que jamais seria tocado na rádio atraiu atenção, né? Para você ver como incomodou, né? Incrível. É por isso que eu te fiz aquela pergunta antes, porque eu lembro que eu perguntei isso para o Clemente, não lembro qual é, acho que a música era Não É Permitido, alguma música dessas que foram censuradas dele. Eu falei, Clemente, você imaginava, quando você escreveu essa letra, que ela pudesse ser censurada? Ele deu uma risadinha marota, assim, eu imaginava, assim, entendeu? Ele fala que já estava esperando a censura, né? Aguil e João Pimentel, vocês citam alguma coisa sobre aquela bomba lá do Rio Centro? Porque era um show, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente começou a fazer o livro, a gente foi aí falou assim, não, então vamos pegar a história. Eu cheguei a fazer um capítulo sobre Raul Seixas. Aí uma hora a gente falou assim, não, vamos pegar depoimentos das pessoas que estão vivas, né? Que estão aqui para contar a história e atualizar para os dias de hoje, né? E assim... E uma lembrança do Felipe hoje,
se ele for pegar a entrevista dele em 84, se duvidar, tem 2 versões da mesma história, porque a nossa memória vai traindo, a gente vai criando coisas, a gente vai... Vamos atualizar, né? Pegar as pessoas que estão aqui. E aí, através dessas pessoas, a gente cobre um período enorme, né? Porque a gente pega os festivais, tem um capítulo do Vandré, o capítulo do Geraldo Azevedo conta um pouco, aí eu conto a história do Vandré ali. Aí tem um capítulo de não sei quem que a gente fala dos festivais. Aí o capítulo da Beth Carvalho, que me deu uma entrevista pouquíssimo antes de morrer, ela estava nesse show do Rio Centro. E aí eu pedi para ela contar a história. Então, o capítulo dela, aliás, ela estava muito doente, foi uma das últimas entrevistas dela. E aí ela falou, foi legal, assim, que eu saí de lá com a sensação de que não tinha rendido. Eu falei, não, eu vou pegar esse viés aqui do Rio Centro para contar essa história. E aí eu fui pesquisar um monte de coisa. Então, ela conta a história, porque ela tinha acabado de ter uma filha. Ela falou que pingava leite dela, porque ela tinha acabado de ter uma filha, mas ela nunca deixou de fazer um show do 1º de maio, que, na verdade, não foi no 1º de maio. Eu acho que, se não me engano, foi no 31 de abril, uma coisa assim. Uhum. E aí ela conta que ela saiu do show, ela viu um burburinho, não sei o quê, quando ela chega em casa, está a empregada dela, a babá da filha, está desesperada, falando, que bom que a senhora está viva. Como assim? Aí conta a história da bomba. Aí eu vou pegar depoimento do... Aí quando eu fui entrevistar o Alceu conta a história da bomba. Aí são versões, a gente montou uma história a partir daí. Então, aí a gente vai até tudo, a gente vai até o rock dos anos 80, a gente vai até depois, a gente vai até os dias de hoje. Então, ele aborda muito esse período do AI-5, mas ele vai de antes até os dias de hoje, né? E é incrível como assim, a gente fala assim, temos que lançar logo, porque está dando merda, temos que lançar logo, temos que lançar. E até hoje, se lançasse hoje, daria o mesmo efeito, que é um país que, como diz a Joyce, incrivelmente ele não muda, né? Então as questões estão todas aí na mesa, né? E foi o que o Felipe falou, assim, eu espero que o Bolsonaro saia, mas assim, o Lula, que é o possível novo presidente, ele vai ter o trabalho do cão. É um país completamente... Né? Eu discordo um pouco do Felipe, só com essa expressão de polarização, porque o Lula está longe de ser uma extrema esquerda, né? Mas realmente... Não. O PT... Cuidado. Calma que está sendo filmado. Não falei isso. Eu estou falando que tem pessoas extremas dos dois lados. Sim, né? sim. Tem pessoas extremas. Entendi. Porque realmente isso é perigoso. Não existe nada oposto ao Bolsonaro, né? Assim, então, assim, mas que realmente a gente está num embate que já vem. Mas, pô, saudade do tempo que a gente tinha embate entre o Fernando Henrique e o Lula, o Alckmin, né? Enfim, eu acho que a gente precisa voltar, dar um passo atrás para ter a briga boa pela democracia, dentro da democracia, pelas questões mesmo, neoliberal ou não liberal, ou questões econômicas, né? Mas o que a gente vive hoje é uma coisa absurda, né? Isso aí tem que sair. Mas que realmente a gente realmente, o Lula entrar, o bolsonarismo não vai acabar com a entrada do Lula, então vai continuar o racha que já vem desde Aécio, né? Daquela campanha do Aécio, aí depois teve a história do Temer, e aí tem esse racha. O Lula entrando, realmente o bolsonarismo vai continuar como oposição radical nas redes, entendeu? Então, realmente, assim... Mas eu acho que o primeiro caminho é tirar esse cara daí. Esse cara é um louco. Né? Esse cara e o pessoal que está atrás dele, está em torno dele, que é muito o mesmo pessoal da nossa época aqui, da ditadura do AI-5, né? Tem muita gente em torno do Bolsonaro que é o mesmo pessoal, a mesma turma que está ali resistindo ainda, né? Que planejou o golpe sobre a Dilma para voltar e que está dando suporte aí a esse... Mas Felipe, você me desculpa, eu não quis botar palavras na sua boca, não, tá? Desculpa, o erro foi meu, tá? Mas o discurso... Tem uma música do disco Ao Contrário, da Plebe, que por isso essa coisa da temporalidade das letras, às vezes, é um pouco assustador. Ao Contrário de 2005, foi quando o Clemente entrou. Aí tem uma música chamada Discórdia, né? Aí tem uma hora que fala dos extremos de mãos dadas no reflexo disfarçado, né? E eu já fui um ávido leitor de George Orwell, mas não só os mais óbvios, assim. Sabe, The Road to Wigan Pier, que é sobre os mineiros, sabe, a luta dos mineiros no norte da Inglaterra. Homes de Catalunha, que é sobre quando ele desceu para lutar contra o Franco na Guerra Civil Espanhola e tudo mais. Então, ele fala desses extremos, assim, e que é o reflexo disfarçado, porque é tanta cegueira, tanta raiva, tanto ódio, que simplesmente não tem, e os discursos começam a
aparecer iguais. Se você só mudar o substantivo de cada uma, esse é o perigo, né? De pessoas no partido, né? Não do Lula, mas de pessoas no partido. Isso me assusta muito, porque não tem mais diálogo, não existe. Olha só, pouco antes da pandemia, vocês lembram da época da Boa Noite, Querida, quando o Moro soltou a gravação da Dilma com Lula? Uhum. Você lembra disso? Né? Ele ia ser o ministro da Casa Civil, né, dela. Exato. Assim, numa clara tentativa de talvez protegê-lo, todo mais caso que houvesse uma coisa, né? Ok. Mas da mesma maneira, do outro lado, o Moro foi muito errado, né? Porque quando você viu a gravação, eu pensei que fosse uma gravação, que coincidência. A gravação foi feita aquela tarde, ele soltou. Isso estava errado também. Aí a única vez que eu nunca entro. Oi? Ainda tem isso, ele editou, porque o Lula fala algumas coisas antes, né? Dizendo que não queria, que não fazia sentido, e ele editou. Sim, ele só pega da Dilma para diante. Mas está vendo, assim, as duas coisas não estavam certas, né? Claro, foi um período estranho, né? Aí deixa eu terminar. Aí eu lembro que eu estava falando com alguém mais xiita, e o cara falou assim, eu fiquei desconfortável com as duas situações, tá legal? É óbvio, né, que eu não sou da direita, é claro, olha minha obra, droga, né? É óbvio, né? Mas eu fiquei, e a gente pode criticar também, eu fiquei muito incomodado com os dois lados, né? E com razão. Sabe o que eu ouvi? Golpista, você é um golpista. Eu falei, cara, o que eu acabei de falar? Ninguém está escutando mais. É tanto ruído, e essa merda de internet é tanto ruído que ninguém consegue mais se ouvir. E agora com deepfake, nem vai saber se é verdadeiro, né? E você colocando em questões, você colocando dúvida em todas as instituições, com fake news, com repetição, né? Que vai ser roubado, que vai ser isso, que vai ser fraude, que não vai ser, que não sei o quê. A discussão toma outra proporção que eu não vejo muita saída, não, cara. A gente está na ponta do iceberg, cara. O que eu acho, Felipe, é que é o seguinte, essa coisa do reflexo, assim, cara, assim, eu não sou um xiita, longe disso, mas assim, mas a gente vive uma coisa muito doida, né? A gente vive um cara que imita um cara sendo asfixiado com as pessoas morrendo, né? Sem respirador. O que o Bolsonaro fez, esse cara ele é um criminoso, absurdo. Tanto que hoje que a gente vive um dia histórico, e que você tem o Lula com o Fernando Henrique, com a Febraban, com a Uni, com a CUT, todo mundo assinando um documento para tentar segurar a onda para a gente viver no Estado democrático, né? O problema é que realmente assim, o que vai acontecer depois disso, aliás, o que vai acontecer em outubro a gente não sabe, né? Porque vai vir um monte de mentira, que vai vir um monte de coisa. Ele está comprando vai ser o Congresso. horrível. Isso nunca foi feito, né? Esse nível de corrupção, de você comprar o Congresso inteiro, de você dar dinheiro, de você furar o teto, está assim, o país que vai chegar para ele mesmo ou para quem quer que seja é o país mais destruído e que os próximos 4 anos serão tenebrosos. Independente de tudo, eu acho que a gente vai viver um caos, sabe? Endividamento das pessoas, da sociedade, toda rachada, toda quebrada. Esse total desrespeito às instituições, sabe? Assim, quando você vê... eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai achar realmente vai tentar achar um sentido nisso, né? Mas, assim, em 64, em 68, você tinha um reflexo mundial de uma Guerra Fria, né? De dois polos, realmente. Hoje ele aponta para todo mundo, ele vai apontar para a Febraban e dizer que é todo mundo comunista, entendeu? Isso aí é uma doideira do discurso completamente louco, de uma pessoa louca, entendeu? Não, e qual foi o discurso? Mas eu acho que isso vai ser explicado um dia, né? Não, qual foi o discurso ontem, que é tudo mamífero, porque mama, não sei o que está falando, né? E todo mundo o que é hipócrita, não? O que é? Todo mundo que assinou a carta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Ele falou essa cartinha. O que eu achei mais engraçado foi dos bancos, né? Que ele fala assim: não, eles estão assim porque a gente criou o Pix. Pô, o Pix foi feito pelo Michel Temer, gente, não foi ele. Tem gente que acredita que foi o Bolsonaro que criou o Pix, né? Pois é. Mas aí que tá. Fato existe, porque antigamente as pessoas tinham as próprias opiniões. Agora tem os próprios fatos, e você vê que qualquer situação pode ser deturpada hoje em dia. Qualquer situação. Através do prisma que você queira, né, enxergar esse negócio.
qualquer coisa que acontecer, já tem um discurso pronto para transformar aquilo. Isso é muito assustador. Isso é meio de criança, né? Você fala assim, você é feio. Eu falo assim, não, feio é você. E você fala sozinho, porque assim, não à toa, assim, as pessoas correm dos debates. Quem está na frente, não só o Bolsonaro, isso já aconteceu também em outra situação. O cara está na frente da pesquisa, ele sabe que ele vai ganhar, então não vou para o debate. A gente vive o mundo do não debate. Eu falo o que eu quiser, aí você pega o que eu falei, você em cima do que eu falei, você deturpa e fala o que você quiser, e aí vira briga de maluco, sabe? É isso, o mundo hoje é isso. Cada um fala sozinho para a sua tribo, né? Então, fica uma coisa completamente sem sentido. Você não tem mais o debate de ideias, o debate de nada. Isso tem a ver também, quando eu falo da classe artística mais recentemente, não se fala das coisas, sabe? Assim, o que eu vou fazer para me dar bem, entendeu? Acho que é o mundo do vou me dar bem. Né? E mais uma vez, e aquela história toda que eu estava falando, e cadê isso dentro da arte? Né? Assim, olhando para trás, né, para os grandes, sabe, Stones, eles cantavam, né, a respeito, né? O The Wall, ele cantava a respeito, né? Você vê o Bob Dylan, ele cantava a respeito. Não tem nenhum problema em escrever a respeito também, em nenhum momento estou falando isso, né? Mas cadê o posicionamento dentro da arte, cara? O punk foi revolucionário por causa disso. Os anos 80, as pessoas esquecem o que a MPB perdeu no meio do caminho, mas não mais por causa do arroxo. Né? Em nenhum momento falando mal, por favor, mas por causa do arroxo. E realmente, será que o rock brasileiro também teria peitado, né, a maneira que a MPB peitou, assim, correndo risco de vida? Né? O pessoal se exilou por um motivo. Né? E foi o rock brasileiro da década de 80, e muito por causa da Alicerce de Brasília, que conseguiu devolver essa contestação, esse posicionamento dentro da música, dentro da arte. Isso foi importante. Isso é uma coisa muito importante. Né? Então, mais uma vez, se eu estou reiterando isso no livro, eu falo, cara, artista se expressa através da arte, não tem problema, mas tem que ser pelo menos uma coisa coerente, tá bom? Se você se expressa fora do palco daquela maneira, porra, eu imagino que você se expressaria dentro do palco, mas a gente não vê isso. Né? Então, é que eu falei, a grande complacência, e vocês falam uma coisa do declínio da educação, outra coisa que eu abordo no livro, é que eu conheci o Daniel Azulay, o saudoso Daniel Azulay, e ele me falou pessoalmente, cara, as louras acabaram comigo, acabaram com o meu programa, porque a educação infantil, e quando eu mudei para o Brasil, e agora um pouco da minha vivência, eu saí dos Estados Unidos, cara, com uma programação de rádio. Cara, eu tocava Elton John, tocava America, tocava um Tommy do The Who, sabe? Né? Aí, quando chego aqui no Brasil, você tem, tipo, umas coisas de altíssimo nível, né? Eu lembro que eu era criança, assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha Teseu e o Minotauro, era o Gracindo Júnior que fazia o papel do Teseu. Isso era incrível, né? E o que depois a televisão brasileira virou, né, educação? Claro que tem exceções, lógico, mas a grande massa era as loiras empurrando disco e brinquedo goela abaixo. Então, se a gente, né? Então, se a gente tem 20, 30 anos depois, né? Você já leram aquele livro Freakonomics? Não. Né? Freakonomics é uma análise assim, econômica, assim, mas completamente deturpada. Né? Por exemplo, quando o Bill Clinton assumiu, teve um declínio de crimes, né? Mas não foi por causa da gestão democrata, né? Foi por causa que 20 anos antes Roe versus Wade tinha passado, né? Que permitiu o aborto e que aí a pílula também, né? Então você tinha pessoas, nem tanto, né, pessoas em risco, algo assim, que talvez enveredassem para o lado do mal. É uma análise fria econômica, não é nem minha, é do livro, né? Então você vê esse outro lado. Então você vê, por exemplo, a educação brasileira. Não tem como me dizer que a educação infantil não faz parte dessa equação, né? De 20, 30 anos atrás, o declínio, e olha só a falta de debate, né? O extremismo, mais uma vez o extremismo, né? Não tem como dizer que não faz parte dessa equação para mim. Sem dúvida. Sem dúvida. O buraco que a gente está metido agora tem muito da educação, do lack of, né, da falta de educação, não só infantil, mas de todas as etapas, né? Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu arredondar bem, o papo ficou bem
bem interessante, bem político, né? E conseguimos falar do livro, você conseguiu também falar sobre o seu livro. A gente está curioso para ver quando é que vai chegar, né? Mas parabéns, cara. Realmente eu não consegui ver tudo, porque lembro que eu estou no meio de uma obra e você sabe como é que funciona, né? Obrigado. Eu também mencionei a história que censura voltou ao repertório da plebe por causa do José Sarney. Sim, sim. Você menciona isso. Ok. Porque a gente não... a gente começou a parar de tocar música porque eu ficava meio sem graça aquela história que a gente falou no começo, né? Porque não tinha mais censura. Aí, na véspera que a gente foi gravar o DVD Rachando Concreto ao vivo, em 2009, a família Sarney conseguiu censurar, né? Ou através dos contratos, conseguiram censurar o Estado de São Paulo, cara. Conseguiram censurar um jornal em 2009. O que mudou? Da Operação Boi Barrica, né? Aquela história, né? Sim. E o que mudou? Então, por causa disso, censura, mesmo sendo hit, né? Que nem eu falei, a plebe sempre dá tiro no pé. Mesmo sendo hit consagrado, ela não estava mais no repertório. Ela voltou para o repertório por causa disso, por causa da relevância dela. E ela pode ficar de fora e voltar. Tomara que não seja o caso, né? Mas é impossível nesse Brasil. Quem sabe o YouTube a gente para de tocá-la, né? Mas olha só, mais uma coisa, essas discussões políticas e tal, é um pouco perigoso, né? Porque qualquer coisa que você fale assim, pode ser deturpado, né? A gente fez editado, né? Pode ser editado, né? Edita e põe isso aí aí faz uma introdução e põe a tua fala dentro de um contexto. E é tudo fora de contexto. Então é uma coisa que, obviamente, vou estar dando a cara a tapa, né? São 500 páginas de livro, se chegar a isso, ou 450, de qualquer coisa que pode ser tirado fora do contexto. Só que tem um contexto, tem uma narrativa, sabe? E hoje em dia é tudo soundbite, é sempre aquela... Não, ele quer, por exemplo, eu que acompanho muito política americana, quando os republicanos fizeram a enquete sobre Benghazi, né? Com a CPI de Benghazi, que morreram enquanto que a Hillary era secretária de Estado, invadiram a embaixada e mataram 4 americanos lá. Então é Benghazi, Benghazi, Benghazi. O discurso era Benghazi, Benghazi, Benghazi. E os republicanos até admitem que fizeram isso para poder enfraquecer Hillary, né? Porque eles já sabiam que a Hillary estava mais ou menos se preparando para virar um possível candidato. Então esse é o discurso. Da mesma maneira que há um ano a gente está ouvindo, olha, cuidado com a fraude, cuidado com a urna. A mesma merda, né? Não, para justificar. Você vai plantando aos poucos. O discurso do Trump, né? Em tudo. Você vai plantando aos poucos. Né? E olha só, aí entrevistar a Hillary, a CPI durou dias, eu lembro que tinha 8 horas, né? Aí estão massacrando a Hillary, mas não sei o que, pá. E tem uma hora que ela fala assim, não importa, não sei o que, pronto. Né? Então, eles pegaram aquilo, tipo, a morte de 4 americanos não importava. Né? Sim. E é isso que vai ser, cara. É jogo de tênis, né? Você vê o nível de um Djokovic contra Nadal. Pá, 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 pá. Vai indo até um vacilar isso aqui e sai. Pronto. Então você fala uma merda não, perdão. Você fala uma coisa que pode ser deturpado para isso. É assustador, cara. É assustador. A história das narrativas, né? O cara que faz a narrativa, né? Eu que sou médico, né? É impressionante ainda ver colegas, né, apoiarem, né, o atual PR, assim. O cara chega e fala de prescrever cloroquina para combater Covid, que é um vírus, né, um remédio para protozoário para combater vírus, né, sugere que a gente prescreva isso, né, que eu nunca vi um presidente da República na história do Brasil sugerir para médico que tem que prescrever, porque não tem como, né? Não fez medicina, não tivemos nenhum presidente médico, graças a Deus, até agora. Então, ninguém falou prescrição nenhuma. Então, é meio absurdo. E agora acabou de destruir, né, a maioria dos empresários médicos, porque ele estabeleceu um piso, né, para os enfermeiros e técnicos de enfermagem que tem que ser pago já esse mês. Né? Então, assim, você não tem nem como faturar um pouquinho a mais para você pagar, porque já foi estabelecido, né? E ainda tem colega médico que apoia, né? Que vê nele alguma coisa de bom. Né? Engraçado. Mas sabe que às vezes eu acho que não é nem tanto apoio,
de muita gente, não estou defendendo, não, por favor. É tanto ódio do outro lado, mas é tanto ódio que pode vir um saco de lixo que está valendo. Melhor, né? né? E é do mesmo lado. E eu fico imaginando assim, cara, que tipo de mundo, cara, que você conversa com alguém e você acha que o cara está completamente maluco, cara, quando alguém começa a defender, né? Eu penso da minha cabeça assim, esse cara é completamente maluco. Agora, a grande tragédia é que ele está olhando para mim e achando que eu sou completamente maluco. Exatamente. Então, são os dois lados, cada vez mais se odiando e cada vez achando, sabe aquela coisa que faz seu sangue ferver, né? Ferver. Tipo, como, né? Mas, mais uma vez, né, sendo americano, eu apoio muito a primeira emenda, né, que defende o direito das pessoas falarem as coisas, né? Mesmo sendo, sabe, mesmo sendo Skokie, por exemplo, Illinois, né, perto de Chicago, é a cidade que, depois de Nova York, tem o maior número de sobreviventes do Holocausto. Só que o governo teve que apoiar um grupo nazista fazendo uma passeata lá. Eles tinham esse direito. Não estou defendendo isso, mas eles tinham esse direito, porque a primeira emenda... E isso realmente não é nem uma aula de tolerância, é uma coisa do espírito humano que tem que aguentar muita coisa, né? E aí, da mesma maneira que eu fico estarrecido com isso, né? Que é obviamente uma provocação por sobreviventes do Holocausto ali, obviamente é uma provocação, né? Do Partido Nazista, claro, né? Mas eles têm esse direito. E no Brasil, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. E essa nova realidade, a gente vai ter que ouvir isso para sempre. E cada vez vai ser pior. O que me assusta é que virá. Vencendo, seja no primeiro ou no segundo turno, a gente vai ter que conviver e aturar, né, por anos o bolsonarismo. Né? Isso que não vai ser fácil a gente se livrar disso. Então, a gente tem que estar preparado. Tá muito bom o papo, mas nós vamos chegando no nosso final do nosso programa. Quero agradecer a presença aqui do Felipe Seabra, do Plebe Rude, do Zé Maguil e do João Pimentel. Muito bom ter com vocês aqui, foi um debate bacana. Um pouquinho antes, né, saiu a Joyce Moreno, essa querida também. A gente agradece a sua audiência, amigo ouvinte, também. E você gostou do programa? Encaminha para os seus amigos, faz a gente sair do tal do infinito da internet, né? Deixa a gente aparecer para outras pessoas. Acho que falamos aqui sobre temas muito relevantes, muito interessantes, né? Nesse programa que tem a produção de Denise Souza, né, e o Fábio Balbini com edição de som. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual. Um grande obrigado. Se quiserem dar um tchau aí para os nossos amigos ouvintes, Felipe, Zé Maguil e João Pimentel, fiquem à vontade. Bem, deixa eu começar aqui. Bem, foi um prazer, e especialmente poder fazer umas perguntas para a Joyce. Realmente, isso foi uma verdadeira honra, né? Que história, né? E sobre o livro, parabéns pelo livro, legal. Uma pesquisa e tanto. Mais uma vez, vocês me forçaram a ter que colocar uma bibliografia que, né? Pronto, o livro já estava grande, agora vão ter mais 3 páginas, cara. Né? Vai ser a gota, né? Vai ser o feno que quebrou as costas do camelo, né? Como fala em inglês. Mas legal. É isso, então eu estou esperando, né, poder lançar até o final do ano, né, mas pelo menos o grosso já foi. Mas, que nem eu falei, ele aborda uns temas meio diferentes, assim, não é uma coisa política, mas é de posicionamento de uma geração e talvez com um certo pesar que a gente não vê mais esse nível de posicionamento hoje em dia dentro da arte. Né? E isso é importante, né? Dentro da arte, né? E isso que me incomoda profundamente. Valeu, Felipe, obrigado. Sérgio, obrigado pelo convite aí. Felipe, obrigado por participar com a gente. João, Janjão, um abraço, meu amigo. E é isso, o livro chama Mordaça, só para reforçar, Mordaça, editora Sonora, está à venda nas principais livrarias e principais sites. Gente, boa noite. Obrigado pelo convite, Sérgio, Felipe, foi ótimo ter o Felipe e a Joyce, né? Assim, esses opostos são bons, né? Quanta história, não? História de períodos diferentes, de gente importante de períodos diferentes, muito legal. Zé, meu irmão, beijo, cara. A gente está se devendo uma cerveja.
Ok, peraí, mas mais importante, já que a gente está falando de resgate, eu vou dar uma olhada no Globo, ver se eu recebi uma bola preta do João. Vou ver. Não, Olha, olha, eu acho que eu lembro. Eu era a Madre Teresa de Calcutá do Globo, não falava mal de ninguém. Boa noite e ficamos por aqui. Tchau, Até pessoal. semana que vem. Até semana que vem. Okay, Tchau, obrigado, tchau. valeu, tchau, tchau.